A água está borbulhando sobre o barco de pesca como se algo estivesse saindo da água. Fica cada vez mais perto. A água parece ferver. De repente, você vê mandíbulas gigantes e dentes brilhantes. Segundos depois, um tubarão enorme pula da água e destrói o barco de uma só vez. Foi o megalodonte, o maior peixe que já existiu na Terra. Imaginávamos o megalodonte dessa forma, uma versão maior do tubarão branco por muito tempo. Mas os cientistas ainda discutem sobre a sua aparência. Até agora, eles concordam que a imagem desse tubarão gigante estava errada. Aqui estão os dados dos quais os cientistas têm certeza. Tamanho, cerca de 15 metros de comprimento. Isso é tão grande quanto um ônibus escolar e comparável ao comprimento de um vagão de metrô. 8,5 vezes a altura de uma pessoa média. Vamos compará-lo ao tubarão branco moderno. O megalodonte é 3 vezes maior, mas essa é apenas uma estimativa aproximada. Não temos um esqueleto completo de megalodonte. Isso acontece porque ele não tinha ossos, mas cartilagem. Não sobrou muito disso nos 3,6 milhões de anos desde que os megalodontes foram extintos. Tudo que sobreviveu foram dentes e algumas vértebras. Em comparação, os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, mas seus ossos sólidos estão perfeitamente preservados e temos muitos exemplos diferentes de seus esqueletos. Os cientistas calcularam o tamanho de um megalodonte com base em seus dentes e mandíbula. Este é um dente, tem cerca de 18 centímetros de comprimento, maior que a palma da sua mão, e 3 vezes o tamanho dos dentes de um tubarão branco moderno. A mandíbula do megalodonte tinha 2 metros de largura e 5 fileiras de dentes, um total de 276 dentes afiados. Os outros restos preservados são a coluna vertebral. Consiste em 150 vértebras, cada uma com 15 centímetros de largura. Elas contêm muito cálcio, porque o megalodonte bebia muito leite fresco. Não, é porque as vértebras precisavam suportar a enorme massa de um tubarão gigante. Com base nesses fósseis, os cientistas criaram um modelo e calcularam apenas o tamanho aproximado do megalodonte, mas dificilmente seria maior do que isso. A respiração é muito importante. Quanto maior o peixe, mais oxigênio ele precisa, o que significa que precisa de uma área maior de brânquias. Esse é o órgão que filtra a água e coleta oxigênio. Se o megalodonte fosse maior, teria dificuldade para respirar. Portanto, os cientistas acreditam que 15 metros é o tamanho máximo de um espécime. Em média, eles eram alguns metros menores. Ufa! Agora vamos falar sobre o peso. Em média, um megalodonte pesava cerca de 30 a 35 toneladas. Em comparação, um tubarão branco pesa 1 tonelada, o que é 30 vezes menos. Confie em mim. Um ônibus escolar é 4 vezes mais leve, com 7 toneladas e meia. O peso de um megalodonte pode ser comparado a um Boeing 737 vazio. Mas a baleia azul moderna supera o megalodonte em tamanho e peso. 30 metros de comprimento contra 15, o dobro do tamanho. O peso da baleia azul é de cerca de 180 toneladas. Isso é o mesmo que 6 megalodontes ou 6 aviões de passageiros. Ou algo como 33 elefantes adultos. Você não ama as comparações? Agora, quanto à aparência do megalodonte. Os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco. O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente e provavelmente parecia um tubarão-touro gigante. Focinho achatado, olhos pequenos. Sua barbatana dorsal se move para trás. O tubarão-touro tem 2 barbatanas dorsais do mesmo tamanho. A coloração é marrom clara, com a barriga branca. Pode ter tido manchas marrom-vermelhas, como um tubarão-touro, por todo o corpo. Costumávamos pensar no megalodonte como algo assustador desde os primeiros achados de seus fósseis na era renascentista. As pessoas encontraram alguns dentes nas rochas. No início, pensava-se que esses dentes eram línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme, com um nariz assustador e muitos dentes afiados. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais, reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era uma investida. No entanto, o megalodonte era um nadador lento. Só conseguia acelerar até 18 km por hora. Em comparação, o tubarão branco moderno pode chegar a 50 km por hora em um pique atrás da sua refeição. O nadador humano mais rápido só consegue nadar a 10 km por hora. Bom, boa sorte com isso. Mas o megalodonte tinha uma massa incrível. Embora lento, sua investida tinha um poder tremendo. O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Só tinha uma chance de acertar. Se errasse, levaria muito tempo para uma segunda tentativa. A capacidade de manobra do megalodonte era comparável à de um caminhão grande.
Mas se a investida fosse bem sucedida, a presa ficava atordoada e não conseguia se mexer. Nesse ponto, o megalodonte visava pontos vulneráveis, como as barbatanas e a cauda da presa. Os cientistas descobriram muitos fósseis de baleias antigas com marcas de dentes de megalodonte. Acontece que o tubarão gigante sabia onde os órgãos vitais de sua presa estavam localizados e podia atingi-los. Quando a presa estivesse imobilizada, o megalodonte usava os dentes. Uma pessoa adulta poderia facilmente caber em sua mandíbula aberta de pé, e de acordo com várias estimativas, a força de mordida do megalodonte era de quase 11 toneladas. Imagine o peso de 3 SUVs concentrados na ponta de um dente afiado. Isso é 9 vezes o poder de mordida do tubarão branco e 6 vezes o poder do recordista moderno em mordidas, o crocodilo de água salgada. Encontramos até alguns restos do tubarão gigante em sedimentos de água doce. Talvez não tivesse medo de entrar nos rios para caçar. Outros cientistas dizem que talvez o megalodonte nem fosse um predador. Tudo por causa do seu tamanho. Não conseguia nadar rápido, nem conseguia fazer piques curtos como o tubarão branco. Se a presa tentasse escapar, o megalodonte não se esforçava em uma perseguição porque nunca conseguiria alcançá-la. Outro problema é o esqueleto do megalodonte. A cartilagem é mais fraca que os ossos. Portanto, em primeiro lugar, a musculatura do tubarão gigante não era tão maciça e robusta. O Meg pode até ter sido um animal que se alimentava de restos e nunca entrava em brigas. Essa seria uma das razões pelas quais os tubarões antigos se extinguiram. Os megalodontes gostavam de águas rasas e mornas, com temperaturas variando de 12 graus Celsius. Mas há mais de 3 milhões de anos, o clima ficou mais frio. Isso privou os megalodontes de territórios e muita comida. As baleias primitivas, que eram o principal alimento na dieta dos tubarões gigantes, começaram a desaparecer. Predadores mais rápidos pegavam os restos de comida. O megalodonte começou a morrer de fome. Na evolução, um novo jogador entrou em campo: as baleias dentadas, ancestrais das baleias assassinas modernas. Elas viviam em bandos e tinham um cérebro maior do que o do megalodonte. Então, com o tempo, elas começaram a competir com o tubarão gigante. Elas se aproveitaram do seu jeito meio trapalhão. Um grupo de baleias assassinas poderia facilmente vencer uma competição contra um tubarão gigante. Muitos cientistas acreditam que essa foi a razão para o desaparecimento do maior tubarão do mundo. Mas há teorias de que o megalodonte ainda está vivo e vagando pelas águas escuras do nosso planeta. Vários pescadores australianos supostamente encontraram um tubarão de tamanho incrível, mas ninguém pode confirmar esses testemunhos. Os fãs dessa teoria acreditam que tubarões gigantes podem se esconder em águas profundas longe dos olhos humanos. Na Fossa das Marianas, por exemplo. É o lugar mais profundo do nosso planeta. É mais profundo do que se você enfiasse um Monte Everest na água. E até encontramos dentes de um megalodonte lá. Mas a ciência diz que um tubarão tão gigante não poderia viver na Fossa das Marianas por muitas razões. A primeira é porque é muito frio. O megalodonte era provavelmente um peixe de sangue frio, então ele precisava usar o calor do ambiente para sobreviver. Mas a água na Fossa das Marianas é fria, a cerca de 4 graus Celsius. Isso porque quanto mais fundo, menos luz solar entra. A segunda razão é a pressão. Cada 10 metros de profundidade aumenta a pressão em uma atmosfera. Ou seja, a uma profundidade de 30 metros, a água pressiona você 3 vezes mais do que você sente na superfície. Os músculos fracos e a cartilagem do megalodonte não permitiriam que ele mergulhasse muito fundo na Fossa das Marianas. E o mais importante, comida. Quanto mais longe da superfície do oceano, menos organismos vivos. Os megalodontes costumavam comer baleias primitivas, variando de 3 a 7 metros. Apenas peixes pequenos habitam a Fossa das Marianas. Um megalodonte nunca seria capaz de pegar um. E a julgar pelo seu tamanho, tudo o que ele fazia era comer e depois procurar comida novamente. Compare seu peso com o de um ser humano. O ser humano médio precisa de cerca de 2.000 calorias por dia, com um peso médio de cerca de 80 quilos. O megalodonte pesava 470 vezes mais e precisava de muito mais calorias. Assim, mesmo todos os peixes que habitam a Fossa das Marianas dificilmente poderiam alimentar um megalodonte por alguns dias. Portanto, todas essas teorias, é claro, não são verdadeiras. Mas ainda assim, é bom ter cuidado lá fora. Entende o que quero dizer? Alguns tubarões têm a misteriosa capacidade de cuspir o estômago fora e puxá-lo de volta para o lugar. Isso seria muito útil. A maioria das espécies ingere grandes quantidades de comida, mas o problema é que não conseguem digerir tudo e precisam encontrar uma maneira de se livrar de coisas como conchas e bicos de tartarugas marinhas, penas e ossos de pássaros.
garras de lagosta e coisas assim. Então, essas criaturas incríveis vomitam de propósito o estômago, junto com tudo que tem dentro. Depois que terminam, puxam seu principal órgão digestivo de volta para dentro. E todo esse processo geralmente não leva mais que 1 segundo. Algumas espécies de tubarões, como o branco ou o mako, têm um sistema especial de aquecimento dos olhos. A retina aquece os olhos e o cérebro. Isso não apenas os ajuda a detectar melhor os movimentos, como também melhora a resolução. Quanto ao tubarão mako, essa espécie frequentemente se desloca verticalmente por diferentes temperaturas. Ao contrário da maioria das pessoas com apenas uma mandíbula móvel, os tubarões podem mover livremente as mandíbulas inferior e superior. Isso lhes permite controlar melhor a refeição e mastigá-la de maneira mais rápida e completa. Isso é tão tranquilizante. Esses animais dão à luz um grande número de filhotes de uma só vez. Depende da espécie, é claro. Mas digamos, o tubarão azul é famoso por gerar mais de 130 filhotes de uma só vez. O grande branco tem a mordida mais forte do que a maioria dos felinos selvagens. Esse caçador subaquático de 6 metros de comprimento pode produzir uma força de mais de 275 quilos por centímetro quadrado. Essa é uma mordida 4 vezes mais forte do que a de um leão ou tigre. Os humanos chegam a desprezíveis 10 a 15 quilos por centímetro quadrado. Então não estão mesmo nesse páreo. O tubarão-gato se defende engolindo grandes quantidades de água. Então, o corpo dele fica com o dobro do tamanho normal, o que afasta o perigo potencial. Os tubarões podem desenvolver mais de 50 mil dentes durante a vida. Porém, nem todos os dentes são iguais. Os mais fortes e maiores ficam na frente, e os mais próximos da parte de trás são menores e não tão fortes. Mas, se os dianteiros estiverem danificados, esses mais fracos podem substituí-los. Isso é possível porque os dentes dos tubarões não são tão enraizados quanto os dos humanos e podem se mover. A pele desses animais tem a mesma textura de uma lixa. Ela é feita de escamas parecidas com minúsculos dentinhos, que apontam para a cauda. Isso ajuda a reduzir o atrito que acontece quando esses bichos se movem na água. O tubarão-baleia conta com uma pele extremamente grossa. Em alguns lugares do corpo, pode ter 15 centímetros de espessura e é uma das mais resistentes do mundo animal. Os cientistas precisam fazer um grande esforço se quiserem obter a amostra de sangue dessa criatura. Os tubarões têm um olfato incrível, mas, além disso, usam um sentido a mais para detectar outros animais. Eles possuem poros especiais ao redor da cabeça, perto das narinas e sob o focinho. São órgãos especiais, algo como uma segunda visão. Cada animal gera um minúsculo campo elétrico. Graças a esses poros, cada indivíduo pode localizar esses campos elétricos e descobrir onde estão os outros companheiros. Os ouvidos incrivelmente aguçados são outro diferencial. Essas criaturas conseguem ouvir sua refeição em potencial a cerca de 915 metros de distância. Também podem captar sons de baixa frequência, como os produzidos pela contração do tecido muscular de um peixe. Os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos. Isso significa que passaram por 4 de 5 extinções em massa. Isso os torna muito mais antigos do que o Monte Everest, humanos, dinossauros e até árvores. Eles remontam ao período em que os recifes de coral estavam apenas começando a se formar. Algumas espécies podem pular da água, como o grande branco ou o tubarão-elefante, que podem saltar mais de 2,5 metros no ar. Essa manobra lhes permite apanhar animais como focas ou aves marinhas. Mas a menos que você esteja na África do Sul, provavelmente não os verá saindo da água. Os esqueletos dos tubarões são feitos de músculos e cartilagem, que são mais leves e 2 vezes menos densos que os ossos. Isso torna esses animais mais flexíveis e lhes permite fazer curvas fechadas quando estão perseguindo suas presas. Os tubarões martelo têm uma cabeça de formato tão estranho por uma razão. Graças a ela, essas criaturas têm uma visão incrível de 360 graus. Os olhos ficam um pouco inclinados para frente e possibilitam um campo de visão sobreposto. As mandíbulas aterrorizantes do tubarão-duende ficam presas a ligamentos elásticos. Elas podem se catapultar do focinho por até 8 centímetros. Assim, o animal consegue projetar sua boca para frente para pegar outras criaturas marinhas. Os tubarões não dormem como nós. Algumas espécies precisam nadar o tempo todo. Caso contrário, a água para de fluir pelas guelras e eles não conseguem mais respirar. Outros descansam, mas não entram em um estado inconsciente, e sim em períodos especiais de repouso. Essas criaturas não têm pálpebras. É por isso que os olhos permanecem sempre abertos, e as pupilas monitoram os arredores. A boca também é mantida aberta para que a água possa passar pelas guelras. Os tubarões podem viajar distâncias notavelmente longas sem a necessidade de descanso, tudo graças ao seu padrão bizarro de sono.
Por exemplo, os grandes brancos podem nadar distâncias de mais de 3.200 quilômetros, sem parar, para comer ou descansar. E como não morrem de fome? Eles usam a gordura armazenada no fígado. Aliás, esse órgão pode compor até 1/3 do peso corporal deles. Ao contrário da crença popular, são animais que não conseguem nadar de ré. Suas caudas os impulsionam para a frente e as nadadeiras peitorais os ajudam a manter o equilíbrio e girar. Isso significa que, anatomicamente, não são capazes de se mover em nenhuma direção que não seja para frente. Os tubarões não têm cordas vocais e não conseguem produzir sons para comunicação com os outros ou para expressar suas emoções. É por isso que precisam usar movimentos corporais, como torcer o corpo ou virar em torno de si. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, mas várias espécies também habitam rios e lagos de água doce. Por exemplo, os de cabeça chata foram encontrados em rios tropicais. Há espécies que também são conhecidas pela capacidade de nadar na água doce e na salgada. O tubarão lanterna anão é o menor que existe. Esse animal único não cresce mais do que 20 centímetros, mas compensa seu tamanho minúsculo de outras maneiras. Por exemplo, alguns de seus órgãos emitem luz, e o fato de habitar águas rasas o ajuda a se camuflar sob os raios de sol. Tubarões azuis comem muito, geralmente mais do que precisam. Alguns desses alimentos podem permanecer não digeridos por semanas, até que sejam necessários para obter energia. Os tubarões têm algo que se parece com uma língua. Esse órgão é chamado de base real. Trata-se da parte frontal da cartilagem, que vai do peito até a boca. Ela não se move e é praticamente inútil. Essa chamada língua não participa do processo de alimentação e não é coberta de papilas gustativas. Seu único uso, na verdade, pode ser apoiar alguns dos ossos que conectam as guelras. Existem centenas de espécies de tubarões no mundo, mais precisamente, cerca de 500. Algumas são bem bizarras. Basta olhar para o tubarão-duende, o tubarão-elefante ou o tubarão-charuto. Todas variam em tamanho, de vários centímetros a dezenas de metros de comprimento, e também vivem em ambientes absolutamente diferentes. Tubarões-tigre comem tudo o que conseguem com suas mandíbulas. Algumas das coisas mais estranhas que já mastigaram foram câmeras de vídeo, sacos de dinheiro, placas de carros de quase todos os estados dos Estados Unidos, coleiras de cachorro e por aí vai. Cada tubarão-baleia tem um desenho padrão único na pele. As manchas e listras podem ser usadas para identificar cada indivíduo, assim como as impressões digitais nas pessoas. Quanto mais fundo você vai, mais assustadores eles ficam. Você está prestes a viajar para as profundezas mais escuras do oceano e verificar se essa afirmação é verdadeira. Será que as criaturas que vivem lá são tão assustadoras quanto as pessoas pensam? Você desce 40 metros debaixo d'água. Preste muita atenção na parte sob suas nadadeiras. Nossa, o que é aquele rosto aterrorizante meio escondido na areia? Esse é o Astroscopus guttatus, conhecido no Brasil como aranhuço. Você pode encontrar esse peixe no Atlântico Norte. Ele se enterra na areia até que uma presa desavisada se aproxime. Então a criatura de pesadelo dispara um choque elétrico no pobre animal e o janta. Você segue descendo para 70 metros sob a superfície. É onde você avista uma criatura colorida e fofa, com não mais que 30 centímetros de comprimento. É o Fringe Head, sarcástico. A princípio, o peixe parece inofensivo. Mas se for provocado... Quando esse animal está agitado, ele abre sua boca enorme para se defender de predadores. Essa tática de defesa é um espetáculo de se ver, surpreendente e assustador. Felizmente, o peixe não é uma ameaça para as pessoas. A criatura que você vê a seguir pode viver confortavelmente em águas rasas, mas você a encontra em uma profundidade de 300 metros. Você nem precisa se perguntar por que esse animal recebeu o nome de Game of Thrones Brittle Star. Ao contrário das estrelas do mar, que rastejam lentamente pelo fundo do mar, esta criatura se move rápido, contorce seus braços longos e flexíveis para ir do ponto A ao ponto B. Seu corpo é protegido por uma cascadura de carbonato de cálcio, da classe Ophiuroidea, do grego ophis, serpente, eidos, forma. São equinodermos minúsculos e cabem facilmente em cantos, rachaduras e pequenas fendas nas rochas. Em uma profundidade muito maior de 600 metros, você se depara com a lula gigante. Por muito tempo se pensou que fosse uma criatura lendária, ao invés de um animal real. Uma lula gigante foi capturada pela primeira vez em 2001, e é exatamente tão grande quanto o nome indica. Os olhos da criatura são do tamanho de bolas de futebol, e a lula em si pode pesar até 270 quilos.
quase 900 metros abaixo da superfície e você é aterrorizado por outro animal de aparência assustadora. É um pouco vermelho e pequeno, não tem mais do que 30 centímetros. Conforme você se aproxima da criatura, ela parece bastante dócil, ou talvez apenas indiferente. A lula vampira do inferno. Esse é o nome do animal. Parece um guarda-chuva com tentáculos. Ela nem mesmo produz tinta, então é melhor deixá-la em paz. Logo depois disso, a uma profundidade de cerca de 1000 metros, você encontra o tubarão charuto, ou tubarão cortador de biscoitos. Esta criatura é um parasita. Ele se liga a peixes grandes, golfinhos, baleias e às vezes até a pessoas. Em seguida, usando seus dentes serrilhados, ordenadamente dispostos, arranca pedaços de carne do tamanho de biscoitos. Este animal horrível e brilhante não cresce mais do que 56 centímetros e vive na zona crepuscular do oceano, a uma profundidade de 1000 metros. A luz se torna algo raro e valioso. Os animais que vivem tão longe da superfície têm que desenvolver características incomuns para sobreviver. Foi assim que o peixe olhos de barril ficou com a cabeça transparente e 2 olhos supersensíveis em forma de barril. Agora, quase como sempre, seus olhos estão apontados para cima, permitindo que o peixe veja a presa em potencial. E você? Quase 1.200 metros abaixo da superfície, você vê algo caído e flácido. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculo. Sua carne gelatinosa permite que a criatura sobreviva à incrível pressão da água. Apesar de sua aparência, o peixe-bolha é um predador de emboscada. Geralmente, ele permanece muito quieto no fundo, esperando por presas desavisadas para atacar. Você vai um pouco mais fundo e identifica uma criatura que parece particularmente medonha. O tubarão duende detecta a presa com seu focinho. As terríveis mandíbulas da criatura estão presas a ligamentos elásticos. Quando algum animal chega perto demais, o tubarão catapulta sua boca para a frente para pegá-lo. Se sua boca pudesse fazer o mesmo, você seria capaz de comer coisas penduradas a 18 centímetros de distância do seu rosto. Ainda mais profundo do que isso, a 1.500 metros, você nota outro membro da família dos tubarões. O tubarão babado. Parece uma enguia crescida demais, mas suas guelras são forradas com franjas, vermelhas nas bordas. Daí o nome. A boca horripilante da criatura tem 25 fileiras de dentes afiados voltados para trás, 300 no total. O tubarão prefere pairar na água, esperando que sua presa se aproxime. Então ele a ataca como uma cobra. De repente você vê algo brilhar intensamente como uma lâmpada elétrica. Mas depois de se aproximar, você recua horrorizado. A criatura se parece com uma enguia aprimorada, equipada com dentes grandes. Esse é o peixe-dragão de mar profundo, que pode viver a uma profundidade de 1.800 metros. Os processos químicos que ocorrem dentro do corpo do peixe produzem um brilho vermelho assustador. Este brilho é usado para se comunicar com outros peixes. Na mesma profundidade, você encontra outro habitante do fundo do mar. Sua característica mais proeminente é uma boca enorme. Graças a ela, a enguia de gulper pode engolir sua presa inteira. Seu estômago pode se expandir a um tamanho assustador quando necessário. A uma profundidade de 2.000 metros, você se depara com uma criatura de aparência raivosa, com uma vara de pescar na cabeça. É o peixe-diabo negro. O animal tem uma espinha dorsal incomum, embora seja usada apenas pelas fêmeas. Ela se projeta acima de sua boca e tem uma isca na ponta, um pouco de carne luminosa que atrai a presa. Ele tem uma boca tão grande e seu corpo é tão flexível que pode engolir animais com o dobro do seu tamanho. Você está a 2.100 metros de profundidade quando vê outro peixe que brilha no escuro. O peixe-dragão negro é uma criatura astuta, tem seus órgãos produtores de luz dispostos ao longo de sua barriga. Essa criatura assustadora também tem lanternas brilhantes próximas aos olhos. Elas ajudam o animal a encontrar presas e a atrair parceiros em potencial. Na mesma profundidade, você também avista um enorme tatu-bolinha. Mas ao contrário da criatura que você pode encontrar em seu jardim, este tem pelo menos 51 centímetros de comprimento. É o isópodo gigante e tem um parentesco com caranguejos e camarões. Essas criaturas podem parecer um tanto assustadoras, mas são inofensivas. Elas se banqueteiam com outros animais do fundo do mar somente depois que eles tenham morrido. A uma profundidade de cerca de 4.000 metros, você percebe que o fundo do oceano se tornou um pouco fofo. Isso porque está coberto de vermes zumbis. Essas criaturas raramente crescem mais de 5 centímetros de comprimento. E ainda assim, elas podem decompor animais razoavelmente grandes, de tão forte que é o ácido produzido por elas. A aparência emplumada dos vermes faz com que se pareçam com plantas.
Mas a verdade é que essas criaturas mastigam os ossos duros dos maiores animais do mundo, como as baleias. O Hypnops meade quase te deixa louco logo depois. Esta criatura tem um par de grandes placas ovais esverdeadas no topo da cabeça e nenhum olho. Os especialistas acreditam que essas membranas ósseas detectam a luz vinda de predadores, salvando a vida desses peixes. Você está agora a 5 km abaixo da superfície, e é aí que você vê algo bizarro no fundo. É definitivamente um peixe, mas está no fundo do oceano sobre 3 pernas longas e rígidas. Ah, é o peixe tripé, mais curioso do que assustador. Esta criatura se adaptou à escuridão quase completa, desistindo de sua visão. Esse peixe conta com a vibração e o toque para sentir sua presa, e então ele usa suas nadadeiras como mãos para transportar o alimento diretamente para a boca. Você não tem tempo de ir mais fundo antes de localizar o peixe sem rosto. Esta criatura ligeiramente desconcertante não tem olhos, e sua boca sorrindo, um sorriso de Mona Lisa, fica embaixo do seu corpo. Pela primeira vez, o Typhlonus nasus, que é o nome oficial da criatura, foi visto há mais de um século. Depois, só em 2017. Depois de atingir a profundidade de 10 km abaixo da superfície, você verá pepinos do fundo do mar. Essas criaturas bizarras são muito maiores do que seus parentes de águas rasas. Elas passam a maior parte do tempo no fundo do mar, mas se precisam escapar de predadores, são capazes de nadar para longe. Esses animais têm uma coloração púrpura brilhante, pés minúsculos e tentáculos que circundam a boca. Que fofo! A pergunta é, por que essas criaturas do fundo do mar parecem tão assustadoras? A vida é muito diferente por lá, no fundo. A pressão da água é enorme, há escassez de comida e uma escuridão constante. É necessário se adaptar para sobreviver em tais condições extremas. Você está entrando no território de um parque de vida selvagem incrível, mas abandonado. As gaiolas dos animais estão cobertas por grama. Pequenas casas foram abandonadas há muito tempo e há teias de aranha e mofo por toda a parte. Você entra em um prédio escuro e vê um brilho verde à sua frente. Você se aproxima e percebe que é um grande tanque de água. Há água velha e verde nele, mas você é atraído pela silhueta de um enorme peixe. Você acabou de encontrar um tubarão branco. Seu corpo encontra-se em solução de formaldeído, o que o mantém quase perfeitamente preservado. Em 2012, o Wildlife Wonderland, na Austrália, encerrou suas operações. Todos os animais foram removidos de lá, mas o tubarão foi esquecido. Em 2018, o explorador urbano Luke McPherson visitou este lugar abandonado e postou um vídeo do tubarão embalsamado. O vídeo teve milhões de visualizações e o tubarão ganhou um nome, Rosie. Desde então, o parque atrai muitos turistas. Infelizmente, alguns vândalos estavam entre eles. O tanque de peixes foi danificado e grafitado. As pessoas exigiram que o achado incomum fosse salvo e alguns meses depois, quando o tanque de tubarões estava quase destruído, ele foi transferido para outro centro de exposições em funcionamento. Lá, eles restauraram o tanque e renovaram o líquido, para que o tubarão pudesse manter sua aparência. O próximo local abandonado é muito mais assustador. Provavelmente por isso atrai muitos visitantes. Estamos na República Tcheca, na pequena vila de Luková. É um lugar muito bonito, com casinhas, ruas aconchegantes e uma natureza rica. Entre as árvores, de repente você percebe a silhueta de uma velha capela. Antes de entrar, nota que ela está completamente abandonada. Você vê tijolos velhos com tinta desbotada nas paredes e um telhado de metal enferrujado. Parece um pouco assustadora. Você dá um passo para dentro. Se alguns viajantes descobrissem este lugar à noite, fugiriam gritando com o que teriam visto lá dentro. Existem patronos na capela. A maioria deles está sentada em bancos e alguns estão de pé. Eles não se movem porque são estátuas de gesso. Mas o mais assustador é que cada estátua está coberta com um lençol branco. Em 1968, o telhado da capela começou a apodrecer. Por fim, ele desabou e os residentes pararam de frequentá-la. Em 2014, um artista fez algumas estátuas de gesso e as colocou lá para dar a impressão de que o prédio estava mal assombrado. Essa instalação atrai turistas de todo o mundo.
o que ajuda a arrecadar dinheiro para restaurar a capela. Estamos nos Estados Unidos agora, dirigindo pela Vashon Highway. Há uma floresta densa em ambos os lados da estrada. Você chega ao ponto de ônibus e sai do carro. Para ver a estrada descoberta de que você ouviu falar, você precisa ir até a mata. Você atravessa arbustos, lama, árvores e... aí está. No início, você não vê nada de especial, mas então você olha para cima. É uma bicicleta vermelha enferrujada literalmente dentro de uma árvore. Ela se tornou parte da floresta. As rodas e o guidão ficam salientes e todo o resto fica dentro do tronco. Acontece que em 1954, um menino local ganhou uma bicicleta, mas ele não ficou muito feliz com o presente. Os pneus eram muito finos e duros e o guidão parecia ter vindo de um triciclo de criança. Um dia esse menino estava brincando na floresta com seus amigos e só ele tinha uma bicicleta. Quando todos se dirigiram para casa, o menino deixou a bicicleta perto da árvore. A árvore continuou a crescer e a bicicleta se tornou parte dela. Vamos deixar os lugares frios e escuros e ir direto para o centro do deserto do sul da Califórnia. O sol está muito quente e não há ninguém por perto. Apenas areia, arbustos secos e montanhas ao longe. Algumas horas se passaram. Você está com sede. O sol queima sua pele. E de repente você vê água. Ou será uma miragem? Você se aproxima na esperança de que não seja. Sim, é água de verdade. Mas não é um oásis. Aqui no meio do deserto há uma piscina que não consta no mapa. Que prazer pular para dentro. Ela é chamada de piscina social. Um artista a construiu no verão de 2014. Toda e qualquer pessoa pode usar esta piscina, mas nem todos serão capazes de encontrá-la. Infelizmente, só resta uma carcaça dela hoje. Lugares abandonados não guardam apenas coisas assustadoras e estranhas. Algumas descobertas podem enriquecer a pessoa que as encontrou. Estamos indo para o distrito boêmio de Pigalle, em Paris. Esta é uma área residencial onde nada parece abandonado. Você entra em uma dessas casas, encontra pessoas na entrada que verificam suas correspondências. Você sobe as escadas e para na porta de um determinado apartamento. Parece completamente abandonado. Você abre e entra. O que você vê ali lembra uma cena assustadora de um filme de uma casa mal assombrada. Todos os móveis e decorações não são deste século. Todo o apartamento parece uma antiguidade. Uma espessa camada de poeira cobre cada centímetro deste lugar. Bonecas velhas e assustadoras e brinquedos de pelúcia estão nas mesas e no chão. Adicione uma melodia perturbadora de uma caixa de música e você terá um conjunto completo de terror. Você se sente como se tivesse viajado para o século passado. E, em certo sentido, é verdade. A proprietária do apartamento se mudou de lá na década de 1940. Ela deixou tudo como estava. O apartamento ficou intocado por 70 anos. Ele foi descoberto em 2010, quando as pessoas começaram a avaliar as propriedades dessa pessoa. Ela morava em outro lugar e não contara a ninguém sobre o lugar. Quando os avaliadores abriram o apartamento, encontraram um quadro original do artista italiano Giovanni Boldini, do século XIX. Esta pintura foi vendida por 2,5 milhões de dólares. Agora vamos para outro deserto, na Namíbia. Aqui, entre as dunas, não muito longe da costa oceânica, encontra-se uma lagoa seca e um velho navio naufragado meio enterrado na areia. Ou melhor, o que sobrou dele. É um navio português de cerca de 500 anos. Partiu originalmente de Lisboa, em 1533, e desapareceu perto de uma cidade mineradora de diamantes da Namíbia. Caminhando por entre os destroços, é possível encontrar pedaços do navio daquela época. Mas o mais interessante é um baú com moedas de ouro. O patrimônio líquido de todo o navio, junto com o valioso tesouro, é estimado em mais de 12 milhões de dólares. Os destroços foram descobertos por geólogos em 2008, mas sua glória total foi descoberta apenas 8 anos depois.
E agora você está andando pelas ruas de Nova York, passando por um beco escuro e deserto, onde vê algumas latas de lixo. Você percebe uma tela pintada saindo de uma delas. Você atira do lixo e é mesmo uma pintura. A imagem não é muito clara, mas é linda. Você decide que uma obra de arte não deve ser jogada no lixo e a leva para casa. Pelos próximos 4 anos, você tenta descobrir algo sobre essa pintura. E um dia, em um site sobre coisas antigas, você descobre que esta pintura é uma obra-prima perdida, no valor de $1 milhão. Foi o que aconteceu com uma mulher de Nova York em 2003. Quando ela encontrou a pintura no lixo, ela imediatamente sentiu o poder que emanava dela. A mulher soube que o quadro tinha sido roubado em 1989. Ela o devolveu e recebeu $15 mil como recompensa. A pintura chamada Três Personajes foi feita pelo artista mexicano Rufino Tamayo em 1970. Um colecionador comprou esta obra de arte como um presente para sua esposa, mas alguns anos depois, a pintura foi roubada enquanto o casal estava se mudando para uma nova casa. Agora vamos terminar nossa jornada com a descoberta mais sensacional e em grande escala. Estamos na Turquia. Você mora em uma casa velha há muito tempo e quer redecorar o lugar. Você joga fora todas as suas coisas obsoletas e então lembra que a casa tem um porão antigo. Você nunca precisou dele antes, mas agora decide transformá-lo em um quarto. Você quebra uma parede e descobre um túnel que leva ao subsolo. Empolgado, você vai lá e percebe que o túnel não leva apenas a uma sala secreta. Leva a uma cidade subterrânea colossal. Em 1963, um homem da Turquia descobriu uma cidade antiga a 18 andares de profundidade. Ela podia acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e suprimentos. Não é apenas um labirinto de túneis. Há uma capela, uma escola, estábulos, cozinhas e outras características de uma civilização. A cidade foi construída na era bizantina, há mais de 1000 anos, provavelmente como um abrigo contra desastres naturais e guerras. O detalhe mais incrível, porém, é que não é a única cidade subterrânea. Ela é contígua a muitos outros túneis que se estendem por vários quilômetros. Você acha que conhece o que se esconde nas profundezas do oceano? Como quase 95% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, é difícil não deixar a imaginação correr solta. Mas graças a exploradores corajosos, câmeras para uso em profundidades e arqueólogos incríveis, aprendemos sobre as criaturas marinhas fenomenais que vivem em nossas águas hoje e há milhões de anos. Do caranguejo-aranha gigante com 2,7 metros ao pré-histórico megalodonte com 18 metros, esses habitantes do mar resistem com todos os tipos de formas e tamanhos. Mas vamos nos concentrar nas criaturas marinhas famosas por seu enorme tamanho. Você consegue adivinhar qual espécie viva de baleia é a maior? Bem, não é a orca, mas é um bom palpite. A orca é uma baleia com dentes. Ela pode crescer de 7 a 9,8 metros, um pouco menor que um ônibus escolar. Que tal o narval? Não, eles também não são os maiores. Esses unicórnios do mar vivem principalmente nas águas do Ártico e crescem apenas de 4 a 6 metros de comprimento. E isso inclui sua presa de 2,7 metros. Cansado de adivinhar? Tudo bem, já parei. A maior baleia que ainda existe é a baleia azul. Sua altura é de cair o queixo, 25 a 32 metros. Ela não é apenas a maior baleia que conhecemos, mas o maior animal que já viveu na Terra. De verdade. Esses animais são maiores que um Tiranossauro Rex e até mesmo o pré-histórico megalodonte. Se você colocasse uma baleia azul ao lado de um ônibus escolar, poderia parecer que ela fosse engoli-lo. Já pensou? De acordo com a National Geographic, a língua de uma baleia azul pode pesar o mesmo que um elefante. E o coração dela pode pesar tanto quanto um carro. Isso nem parece possível. Não é à toa que essas gigantes precisam comer cerca de 4 toneladas de krill todos os dias. Não existem muitos animais vivendo hoje que possam competir com as proporções gigantescas da baleia azul. Mas há uma espécie totalmente diferente que é uma boa concorrente. E não é o que você espera. A água-viva. Não estou falando das pequenas águas-vivas que aparecem na praia e arruinam aquele dia de praia perfeito. Estou me referindo à água-viva juba de leão, a maior água-viva que existe. Esse invertebrado pode atingir até 36,6 metros de comprimento. Elas também têm diferentes lindas cores, como vermelho, roxo ou até tons de laranja. Como se seu comprimento não fosse impressionante o suficiente, elas têm incríveis 8 conjuntos de 70 a 150 tentáculos.
Isso significa que podem chegar a ter até 1.200 no total. E aqui está a raia-manta, o maior tipo de arraia do mundo. A envergadura dela pode ser maior que um ônibus. Essas mocinhas podem chegar a 9,1 metros de comprimento. Elas também têm o maior cérebro em comparação com o tamanho do corpo entre todos os peixes. Ao contrário de suas primas arraias, elas não têm caudas venenosas. Enquanto a água-viva juba de leão e baleia azul ainda não foram derrotadas pela criatura marinha mais longa, há uma que pode crescer ainda mais em comprimento. A caravela portuguesa, com tentáculos e tudo, pode chegar a 50 metros de comprimento, segundo o mentalfloss.com. Embora possa parecer muito com uma água-viva, na verdade ela é conhecida como um sifonóforo, e existem centenas e às vezes milhares delas que são geneticamente idênticas. Seus longos tentáculos ajudam o organismo a capturar as presas, e sua picada é fatal para a maioria dos animais, até mesmo humanos em alguns casos. O que é ainda mais assustador é que, se um dos tentáculos sair do organismo por qualquer motivo, ele pode flutuar na água por dias antes de se decompor. Mesmo que esteja solto, esse tentáculo ainda pode te picar. Mas não saia correndo do oceano. Suas chances de ser ferido por uma picada da caravela portuguesa são muito pequenas. No entanto, se você for picado, os efeitos colaterais não são nada legais, com vergões, cólicas, frequência cardíaca elevada e dor de estômago. Embora você não queira chegar perto dessas criaturas compridas, elas com certeza são bonitas de ver. Olha todas essas cores! O Shastasaurus é o maior réptil marinho que já existiu. Esses predadores viveram durante o período Triássico Superior, há cerca de 210 milhões de anos. Esses gigantes incríveis podiam atingir comprimentos de até 21 metros e pesar mais de 75 toneladas. Isso tornava o Shastasaurus tão pesado quanto uma baleia azul. Se você pudesse colocar essa criatura na vertical, ficaria da altura de um prédio de 7 andares. Apesar das aparências, ele era bem magro para seu tamanho. Sua caixa torácica tinha apenas 2 metros de diâmetro. Você deve pensar que esse grandalhão vivia comendo outros dinossauros, mas esse não é o caso. Este réptil sobrevivia com uma dieta que consistia em pequenos peixes e cefalópodes, como polvos e lulas. O Albertonectes é um representante incrível da ordem Plesiosauria, o que significa que esse réptil marinho tinha uma cabeça pequena e um pescoço incrivelmente longo e grandes membros parecidos com nadadeiras, que o ajudavam a se deslocar pelas águas. Essas criaturas ocupavam os mares da América do Norte de 76 a 70 milhões de anos atrás. O comprimento desse monstro marinho podia chegar a 11,5 metros, com o pescoço equivalente a 7 metros desse comprimento. O pescoço dele foi um verdadeiro recordista. Havia 76 ossos gigantescos nele. Nenhum outro animal conhecido pela humanidade teve tantas vértebras no pescoço. Os cientistas não sabem ao certo porque eles precisavam de um pescoço tão comprido. Pode ser que o utilizavam para coletar mariscos do fundo do mar, ou talvez para capturar suas principais presas, como peixes e lulas. Esse réptil aquático também tinha gastrólitos no estômago. Alguns deles tinham até 14 centímetros de diâmetro. O Tilossauro pertencia à família dos Mosasauros. Ele dominou os mares rasos da América do Norte há cerca de 85 a 80 milhões de anos. E era um predador enorme, com os maiores representantes atingindo 13 metros de comprimento. Tinha um corpo hidrodinâmico estreito, com uma cabeça forte e chata, que usava para bater e tontear suas presas. Seu corpo era equipado com nadadeiras ágeis e uma longa cauda com uma nadadeira manobrável. O Tilossauro era carnívoro e sua dieta incluía não apenas peixes, tartarugas e pequenos tubarões, mas também outros mosassauros, plesiosauros e aves que não voavam. Conheça o Oftalmossauro. Esse réptil pré-histórico viveu durante o período Jurássico Superior, pelos oceanos de todo o mundo. Ele pesava algo em torno de 2,722 quilos e atingia aproximadamente 4,9 metros de comprimento. De acordo com o newdinosaurs.com, é quase o mesmo comprimento da baleia beluga que existe hoje. É uma pena que esses caras tenham sido extintos antes que tivéssemos a chance de vê-los, né? Seus olhos arregalados pareciam de desenho animado e suas características parecidas com os golfinhos eram muito fofas. É claro que o oftalmossauro evoluiu ao longo do tempo e se tornou o atual oftalmologista. Não, isso é mentira. Estou só te testando, hein? O Mosasauro é um predador verdadeiramente gigantesco que dominou os mares de todo o mundo há cerca de 66 milhões de anos. De acordo com evidências fósseis, alguns deles podem ter mais de 15 metros de comprimento. Esse fato o torna o maior carnívoro marinho do seu tempo. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre essa criatura era sua cabeça parecida com a de um crocodilo, literalmente cheia de centenas de dentes afiados, perfeitamente organizados em 2 fileiras em ambas as mandíbulas.
O fato é que era bastante desafiador para o mosasauro pegar suas presas na água. Por isso ele tinha todos esses dentes, além de algo especial: dentes pteriogoides fixados nos ossos do céu da boca. Isso tornava a caça e a apreensão de suas presas muito mais fácil. O Styxosaurus pertencia à família Plesiosauria e viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 85 a 70 milhões de anos. À primeira vista, você pode confundir esse dinossauro com uma serpente marinha, e seria um erro compreensível. Os Styxosaurus tinham cerca de 10,6 metros de comprimento, mas mais de 4,8 metros contemplavam apenas o seu longo pescoço de cobra. Eles tinham um corpo comparativamente pequeno e pesavam aproximadamente 4 toneladas. Suas bocas eram cheias de dentes em forma de cone afiados que usavam para pescar. Eles não precisavam mastigar suas presas graças às 200 pequenas pedras chamadas gastrólitos em suas barrigas, que provavelmente ajudavam na digestão. Ao mesmo tempo, alguns cientistas acreditam que o Styxosaurus usava essas pedras para mergulhar no fundo do oceano em busca de tipos específicos de peixes. Para mim ele lembra um pouco o monstro do Lago Ness, né? O céu está queimando. Os oceanos do mundo estão espumando. Trovões e relâmpagos sacodem o ar. 2 dos mais terríveis e poderosos monstros colidem em um duelo. Um prenúncio do fim do mundo. A simples visão desse monstro pode enlouquecer qualquer um. O grande e atroz Túlio. E a maior lula do planeta está lutando contra ele. Uma fera que não conhece o medo, porque ela é o próprio medo. A causa de 1000 naufrágios. O poderoso e horrível Kraken. Que comece a luta mais épica da história do universo. Você está em um barco de pesca navegando em um oceano calmo. A água é cristalina e não há vento. O mar se confunde com o horizonte. Nenhuma terra à vista. Você se sente livre. Você olha para a lateral do barco e nota algo estranho na água. Você está flutuando no centro de uma enorme mancha negra, cercada por um amplo campo verde. O que é isso? Será óleo derramado na água que assumiu essa tonalidade tão estranha? Então, por que isso é tão perfeitamente redondo? De repente, você percebe o que é, e o sangue congela em suas veias. O círculo preto é uma pupila no centro de um enorme olho verde. Essa coisa está olhando diretamente para você, e é tão grande que seu barco parece um pontinho ao lado dessa criatura. É o Kraken. Mas não se preocupe, o monstro não está interessado em uma pequena presa como você. O Kraken tem afundado navios há séculos e nunca encontrou nenhuma resistência decente. Existem milhares de barcos no fundo do mar, mas de que adianta? O Kraken anseia por um verdadeiro desafio, mas nunca o encontrou. O maior mamífero da Terra é a baleia azul, que até parece um peixinho dourado de estimação para ele. Mesmo o megalodonte poderia facilmente perder uma batalha para essa fera com tentáculos. Quem sabe ele deveria procurar algum grande monstro no fundo da Fossa das Marianas? Não, a pressão é muito alta e não há quase nada morando lá embaixo. Mas então, o Kraken teve uma ideia. Ir para o lugar mais remoto da Terra. Um lugar raramente visitado e pouco explorado. Este lugar se chama Ponto Nemo. Aqui, bem abaixo da superfície do oceano, está a antiga cidade de R'yar, construída muito antes do aparecimento dos humanos. E entre as ruínas adormecidas, o enorme e poderoso Túlio está adormecido. Este antigo semideus está descansando aqui há centenas de milênios. Todo esse tempo, Túlio esperou pela hora de causar estragos na Terra. Ele está dormindo, mas, mesmo em seus sonhos, Túlio se comunica com os membros do seu culto. Ele usa telepatia para entrar em suas mentes e fazê-los realizar atrocidades. Mas, de repente, o sono do Túlio é interrompido. Quem se atreve a acordá-lo tão rudemente? Túlio abre seus olhos vermelhos raivosos, cobertos de algas marinhas, e vê uma enorme lula na sua frente. O Kraken finalmente encontrou um oponente digno. E imediatamente, ele ataca Túlio e envolve seus tentáculos em volta da cabeça do monstro. A luta tem início. Com um forte impulso,
Túlio sobe para a superfície, arrastando o Kraken consigo. 2 monstros gigantes, maiores do que os arranha-céus mais altos, emergem da água. O mar está furioso e as nuvens estão se formando no campo de batalha. Enfurecido, Túlio ataca o Kraken, mas ele não parece sentir nada. Relâmpagos brilham nas nuvens negras e agitadas. Túlio tenta se livrar do Kraken, mas os tentáculos da Lula agarram o monstro verde com firmeza. Enquanto isso, você está a caminho do Ponto Nemo para assistir ao desenrolar da batalha. Você precisa navegar pela costa do Chile e coisas estranhas estão acontecendo lá agora. Centenas de marinheiros estão subindo a bordo de dezenas de navios. Embarcações de pesca comuns, assim como navios da marinha fortemente armados e carregados. E quando você pergunta a alguém para onde todas essas pessoas estão indo, todos olham para você com uma expressão sombria e respondem: para a eternidade. O Kraken está levando a melhor, e Túlio chama seus seguidores para ajudar. Ele espera que os navios ajudem a derrotar o inimigo, mas vai demorar 2 dias antes que o primeiro deles chegue. Túlio finalmente se libera do Kraken e o joga na água. A Lula ataca novamente, mas Túlio a agarra pelos tentáculos e a levanta acima de sua cabeça. Um raio atinge o Kraken, mas isso não é mais que uma faísca para o gigantesco monstro. Ao mesmo tempo, os marinheiros em transe sobem no convés e olham na direção do campo de batalha. À noite, eles adormecem e têm o mesmo sonho sobre a antiga cidade de R'yr. No centro dela, há uma capela retorcida e dentro, Túlio está sentado em seu trono, chamando seus seguidores. Dia, noite e dia, os monstros lutam entre si com suas últimas forças. E finalmente, pequenos pontos se juntam ao redor deles. Os navios chegaram. Eles estão prontos para atacar o Kraken, e o Túlio lhes dá uma ordem mental. Mas o Kraken tem uma carta escondida na manga. Ele não vinha afundando navios apenas por diversão. Muitas vezes salvou milhares de criaturas marinhas capturadas em redes de pesca. E agora, elas e seus descendentes de todo o oceano vêm para ajudar o Kraken. Enormes polvos, baleias azuis, tubarões brancos, enguias elétricas. Todos estão atacando os navios inimigos. As baleias estão atacando os submarinos e as enguias estão desligando os motores dos veículos com suas descargas elétricas. De repente, o Kraken mergulha na água. Ele desistiu? Ficou com medo? Improvável. Túlio olha para o oceano e espera a Lula atacar. O Kraken nada sob as pessoas e os peixes que estão lutando. Ele começa a girar seus tentáculos, criando um enorme redemoinho. Os navios estão condenados agora e Túlio só pode confiar em si mesmo. O Kraken é uma criatura poderosa, mas afinal é um animal, enquanto Túlio é incrivelmente inteligente, embora malévolo. Ele entende que o Kraken é um monstro marinho e pode ser derrotado uma vez em terra. O rugido de Túlio sacode os céus. Relâmpagos atingem o oceano. A água está fervendo. A antiga cidade de R'yr está se erguendo do fundo do mar. O Kraken não pode escapar aqui. Ele precisa de água. A Lula luta com Túlio, com o que resta de suas forças. Mas, sem seu elemento, ela perde a batalha rapidamente. Túlio é o vitorioso. Agora que está acordado, irá destruir o resto do mundo, como foi predito. Mas a luta não poderia ter passado despercebida. Graças aos dados de satélite, o mundo já sabe o que aconteceu. E um plano foi elaborado para abater o antigo monstro, caso ele ganhasse. Aviões de combate entram em cena e atacam Túlio. O monstro ergue os braços para o céu. Nuvens estão se formando ao redor dele. Uma descarga elétrica brilha nas nuvens e a eletricidade desaparece dentro de algumas centenas de quilômetros, incluindo os componentes eletrônicos a bordo dos jatos. Eles estão caindo na água. Não há como derrotar a fera mítica. Mas o que é isso? De repente, satélites estão caindo do céu em dezenas. Túlio não sabia que o Ponto Nemo é um depósito de lixo espacial. Como este é o ponto mais distante da Terra, é seguro lançar satélites ociosos lá. No momento, centenas deles estão caindo na cidade antiga e bombardeando o monstro. Desorientado pelo ataque repentino, Túlio recua para as profundezas da água, junto com sua cidade. Então ele decide voltar a dormir por mais 1000 anos
e esperaram o momento perfeito para arruinar o mundo. A habilidade de Túlio de controlar mentes fez todas as testemunhas da batalha esquecerem o que viram. A humanidade, mais uma vez, não está ciente dos perigos contidos nesse abismo. Túlio não quer que as pessoas estejam preparadas quando ele despertar. Se você inserir essas coordenadas no GPS, verá onde está o ponto Nemo. Em 1997, oceanógrafos gravaram um som misterioso vindo das profundezas do mar. Foi chamado de bloop e pode ser facilmente encontrado na internet. Esse evento levou muitas pessoas a acreditarem na existência de Túlio. Mas o pânico não durou muito. Acontece que o bloop era o som de uma geleira se partindo. Ou talvez seja Túlio, que tenha feito pessoas pensarem assim. Quem sabe? O megalodonte foi o maior tubarão que já existiu. Não só isso, é um dos maiores peixes e o maior predador da história da Terra. Mais de 3 vezes maior que o maior tubarão branco já registrado. As fêmeas encontradas também tinham cerca de 2 vezes o tamanho dos machos. O megalodonte poderia engolir um carro pequeno sem sequer tocar em seus dentes, se existissem carros na época. Na verdade, o Meg era tão grande e poderoso que não tinha predadores naturais. Era o rei dos mares, sem coroa, nadando livremente de oceano em oceano. Essa criatura cosmopolita foi encontrada em todo o mundo, das Américas à Europa, Austrália e Japão, supondo que houvesse países naquela época. Fósseis de megalodonte foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Todo mundo pula a Antártida. A ciência nos diz que esses gigantes foram extintos há mais de 3,6 milhões de anos, mas eles ainda poderiam estar vivos nas profundezas do oceano? O temível nome megalodonte vem de 2 palavras gregas, megas, que significa grande, e odonte, que significa dente. Combinadas, elas significam dente grande, e certamente ele faz jus ao seu nome. Apenas um de seus mordedores é do mesmo tamanho de uma cabeça humana. Ele tinha 276 dentes enormes no total, em 5 fileiras aterrorizantes. Em toda a história, apenas alguns gatos dentes de sabre e o Tiranossauro Rex tinham dentes consistentemente maiores. Bem, esse é um confronto a que eu gostaria de assistir. O megalodonte desapareceu há milhões de anos, deixando apenas seus dentes enormes para serem encontrados pelos arqueólogos modernos. Apenas cerca de 80% do oceano foi explorado, então quem sabe o que está à espreita no fundo? No entanto, se você conseguir descer até lá, é improvável que encontre um Meg. Esses tubarões, como nós, preferiam águas costeiras quentes. A vida no oceano profundo seria muito fria para eles, e a comida seria escassa. Seus corpos inteiros também teriam que evoluir para evitar serem esmagados pela enorme pressão da água lá embaixo. É improvável que eles ainda estejam por aí, mas não é impossível. Agora vamos à aparência do megalodonte. Os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco. O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente e provavelmente se parecia com um tubarão-touro. Focinho achatado, olhos pequenos. Sua barbatana dorsal é movida para trás. O tubarão-touro tem 2 barbatanas dorsais do mesmo tamanho. A coloração é marrom claro com barriga branca. Pode ter manchas marrom avermelhadas como um tubarão-touro por todo o corpo. Sempre pensamos no megalodonte como algo assustador desde as primeiras descobertas de seus fósseis, o que ocorreu na época do Renascimento. Foram encontrados alguns dentes em rochas. No início se pensou que esses dentes eram as línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme com um nariz assustador e um monte de dentes afiados. O megalodonte é geralmente descrito como uma espécie de tubarão branco gigante, mas isso é apenas um mito. De fato, os ancestrais do tubarão branco de hoje existiram ao mesmo tempo que o Meg, mas eles não eram melhores amigos e até competiam entre si. O tubarão branco caçava melhor, usando seu tamanho menor e agilidade para agarrar a presa do megalodonte rapidamente. Eles também eram conhecidos por comer filhotes de megalodontes, que tinham apenas metade do seu tamanho. Isso não ajudou com a questão da extinção. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais, reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era o ariete. O megalodonte era um nadador lento, mas tinha uma massa incrível. Embora lento, seu ariete tinha um poder tremendo.
O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Ele tinha apenas uma chance de atingi-la. Se perdesse, levaria muito tempo para realizar uma segunda rodada. A manobrabilidade do megalodonte era comparável à de um caminhão grande. Um tubarão branco não era páreo para um meg adulto em uma luta cara a cara. No entanto, eles com certeza não tinham medo de roubar sua comida. Isso só deixou os peixes e baleias maiores para o megalodonte, mas seus suprimentos de comida começaram a se esgotar à medida que as baleias nadavam para os mares mais frios. Elas se adaptaram para viver em temperaturas mais frias, deixando nosso amigo Meg para trás. Os megalodontes morreram de fome ou foram congelados pela idade do gelo, levando-os à extinção. Em vez de um tubarão branco, o megalodonte é mais como um tubarão-touro moderno. Ele tinha um focinho curto, uma mandíbula inferior plana e enormes barbatanas peitorais para suportar seu enorme peso e tamanho. Por mais assustadores que sejam, esses tubarões eram, na verdade, carinhosos pais de família. Várias áreas de berçário de megalodonte foram descobertas na Flórida, Maryland e Panamá. Eles davam à luz seus filhotes em ambientes de águas rasas. Sabemos disso ao descobrir um monte de minúsculos dentes de megalodonte encontrados nessas áreas. Eu me pergunto se eles tinham babás também. Mas como é que existem tantos dentes de megalodonte por aí para analisarmos? Devido aos seus hábitos alimentares confusos e agressivos, os tubarões perdem regularmente os dentes. Eles perdem um conjunto de dentes a cada 1 a 2 semanas. Isso é 40 mil dentes durante uma vida. Eles devem juntar uma fortuna com a fada dos dentes. Por causa disso, seus dentes estavam continuamente chovendo no fundo do oceano. Felizmente para nós, eles também são a parte mais dura do esqueleto de um tubarão, e é por isso que tantos dentes sobreviveram e se fossilizaram. É certo dizer que os primeiros dentes de megalodonte descobertos confundiram as pessoas. Elas pensavam que esses dentes fossem línguas petrificadas de antigas serpentes. Até costumavam chamá-los de língua de pedra. Também é um mito comum que o megalodonte existia na mesma época que os dinossauros, embora isso poderia ter sido muito legal. Os dinossauros foram exterminados há cerca de 66 milhões de anos, mas os megalodontes vieram muito mais tarde. O fóssil mais antigo deste animal tem apenas cerca de 23 milhões de anos, mas é difícil identificar a data exata, afinal os calendários ainda não haviam sido inventados. Eles foram extintos muito antes de os humanos evoluírem. O primeiro Homo sapiens, que é um nome chique para os primeiros humanos, surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. Mas e se o megalodonte não tivesse sido extinto? As populações de baleias caíram drasticamente quando esses caras estavam por perto, então existiriam muito menos baleias para eles mastigarem. As baleias também ficaram muito mais espertas e aprenderam novos movimentos defensivos, tornando-se muito mais difíceis de derrubar. Estima-se que eles comiam cerca de 12 toneladas de comida por dia. O Kraken é uma lula colossal, um lendário monstro marinho, o maior pedaço de lula que você já viu. E se esse monstro existisse, o mundo teria mudado para além do reconhecimento. O Kraken tem tentáculos poderosos, músculos sólidos com ventosas nas pontas, é impossível escapar dele. O Kraken pode quebrar um navio ao meio ou simplesmente puxá-lo para as profundezas. Mas a pior coisa sobre ele é o seu tamanho. De acordo com antigas histórias de marinheiros, seu tamanho é o de quase 10 campos de futebol. Ei, talvez o Kraken pudesse jogar futebol. As lendas do Kraken dizem que o monstro era tão gigante que os marinheiros o confundiam com uma pequena ilha. Nos séculos passados, teria sido impossível derrotar tal fera. Se o Kraken existisse na realidade, teria seus descendentes. Sim, em todos os oceanos do mundo existiram monstros gigantes que poderiam afundar qualquer navio. É improvável que o Kraken tivesse concorrentes em seu habitat, então sua população cresceria fortemente. Devido ao seu enorme tamanho, ele precisaria de muita comida, então a população de outros grandes animais marinhos cairia significativamente. Baleias azuis, tubarões brancos, outras lulas gigantes, todas as grandes criaturas marinhas estariam ameaçadas. O Kraken pertence ao gênero Cephalopode. Esta espécie inclui lulas e polvos, algumas das criaturas mais inteligentes do planeta. O Kraken é um caçador habilidoso e nunca lutará em campo aberto. Lulas colossais vivem em águas profundas e têm os maiores olhos entre todos os animais. O olho da lula é do tamanho de um prato de jantar. Graças a isso, ela pode ver suas presas de longe. Da mesma forma, um Kraken localizaria um navio muito antes que um sonar pudesse pegá-lo.
Em 1857, um bico de lula foi descoberto na costa da Dinamarca. Outros enormes restos de lulas foram encontrados nas Bahamas, e então os cientistas se convenceram de que existiam lulas gigantes. Embora as lulas colossais tenham sido oficialmente descobertas desde então, já se passaram mais de 100 anos e ainda não sabemos qual o real tamanho que elas podem atingir. O fato é que lulas colossais são uma das criaturas mais evasivas da Terra. Elas vivem nas profundezas do oceano, e chegar lá é um verdadeiro desafio. Qualquer mergulho a uma profundidade maior requer um equipamento poderoso e volumoso. Os batiscafos e câmeras subaquáticas fazem muito barulho e luz, o que as lulas percebem de longe. Elas fogem antes que possamos vê-las. É difícil dizer se essas enormes lulas eram do tamanho de uma pequena ilha, porque a verdade é que, até agora, estudamos apenas cerca de 5% do oceano. Pode ser que em suas profundezas, monstros muito mais terríveis que o Kraken nadem. O peixe-mão vermelho da Tasmânia. Quer cumprimentar essa criatura marinha? Bem, estenda sua nadadeira, quero dizer, sua mão. Esse carinha não nada como um peixe. Ele anda e usa as mãos parecidas com nadadeiras para passear pelo fundo do oceano. Esse andarilho das profundezas é muito incomodado por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-lo para casa como animal de estimação. Acho que é melhor apenas dar só um oi e seguir nadando. A lula vampira. O nome da espécie é Vampiroteutes infernalis, que se traduz como lula vampira do inferno. Ah, sim, ela quer aterrorizar todos com seu nome, sua cor vermelha escura, seus espinhos na parte inferior e o fato assustador de que, basicamente, pode se virar do avesso. O animal adora dar um bom show, mas é tão inofensivo quanto um gatinho para os humanos. É como se o Drácula o assustasse, mas não tivesse as presas sugadoras de sangue. A lula vampira se alimenta de partículas de alimentos oriundas de plantas e matéria animal que flutuam perto da superfície do oceano. Como não é predadora, precisa de boas estratégias defensivas e seu visual vampírico ajuda a afastar grandes criaturas que querem comê-la. Virar-se do avesso é um mecanismo de defesa, já que as áreas pontiagudas na pele interna são mais intimidantes. O animal também dispara uma substância que não tem cor, mas é cheia de partículas bioluminescentes para distrair os predadores. A vaquita. Viajar de barco na costa do México parece ser o cenário das férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada. Espere, o quê? A vaquita não é perigosa, mas não espere que ela fique para cumprimentar ou dar autógrafos. Afinal, é incrivelmente tímida. Esta vaquinha, que é o que significa o nome em espanhol, é um pequeno mamífero marinho. Com essas manchas pretas ao redor dos olhos, para mim ela parece mais um panda marinho. Ver uma dessas deve fazer você se sentir muito especial. O animal corre risco de extinção, principalmente porque é pego acidentalmente nas redes de pesca. Estima-se que restem apenas 10 deles na natureza. O dragão azul. Esta pequena criatura parece algo saído de um filme de fantasia infantil. Seu nome científico é Glaucus atlanticus. É um animal que pode ser encontrado em muitos lugares nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. É uma espécie de molusco e só cresce até cerca de 3 centímetros de comprimento. O que se acha que são as costas dele é na verdade a barriga brilhante. Ele flutua normalmente de costas para que suas cores azuis o ajudem a se camuflar com as ondas da água. O dragão azul não é apenas bonito, como também é inteligente. Ele costuma devorar as caravelas portuguesas, também conhecidas como Physalia physalis, e guarda as células urticantes delas para usar depois, ou seja, roubando os mecanismos de defesa das presas. Quando o dragão azul é ameaçado, libera aquelas células urticantes que armazenou, direcionando-as para o inimigo para atingi-lo com mais força do que a caravela portuguesa conseguiria. Como pode armazenar uma enorme quantidade de células urticantes, ele pode ser uma ameaça para os seres humanos. Então, se encontrar um, não o pegue. É melhor admirá-lo à distância. O peixe olho de barril. Se você sempre quis ter a visão de raio-x do super-homem, observar o peixe olho de barril o fará sentir que ganhou este poder em algum momento da sua vida, mesmo sem perceber. O olho de barril tem uma cabeça transparente, que permite ver os olhos e o cérebro dele por dentro. Essa criatura magnífica vive no fundo do mar, no nível mais baixo do oceano, onde bichos estranhos vagam em temperaturas quase congelantes e escuridão constante. Eles estão expostos à pressão da água, que é quase 1000 vezes maior que a da superfície. Se a ideia do mar profundo dá um arrepio na espinha, fique atento para aprender sobre outras de suas criaturas mais tarde. O peixe olho de barril pode ser encontrado nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico.
Você pode estar se perguntando, por que um peixe teria a cabeça transparente? E essa seria uma pergunta justa. Desde que a espécie foi descoberta, em 1939, acreditava-se que os olhos eram ajustados para ver em frente e não podiam se mover. Então era presumido que o animal tinha visão de túnel. Os cientistas Bruce Robinson e Kim Reisenbichler, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, descobriram recentemente que o peixe pode mover os olhos verticalmente para ver atrás do topo da sua cabeça translúcida, percebendo assim se há predadores ou presas nas proximidades. Isso também permite que entre mais luz para que ele possa detectar melhor as presas. Acredita-se que o peixe-olho de barril coma medusas e pequenas espécies de peixes. Se você mergulhar no oceano à noite, pode ter sorte o suficiente para ver esse tipo de anêmona que floresce no escuro. Mas certifique-se de ser rápido, porque assim que você ligar sua lanterna para dar uma boa olhada, ele retrairá os tubos. O tubarão-baleia não é o maior tubarão conhecido pelos humanos. Se todas as espécies de tubarões fossem um reino, o megalodonte pré-histórico seria o chefão dos mares. Ele percorreu os oceanos há muito tempo, cerca de 15,9 a 2,6 milhões de anos atrás, entre o início das eras do Mioceno e o final do Plioceno. Embora esteja extinto há muito tempo, as pessoas ainda ficam surpresas ao aprender sobre essas gigantescas feras marinhas. O megalodonte podia atingir de 14 a 18 metros de comprimento, com mandíbulas de mais de 1,80 m de largura. O fóssil encontrado de um dente que pertenceu a um megalodonte mediu 18 centímetros. Nem é preciso dizer o tamanho da minha felicidade por esses caras estarem extintos há muito tempo, mas ainda há alguns aventureiros esperando encontrar esse monstro um dia. O polvo dumbo. Esta criatura adorável, ou assustadora, ou como você preferir, é oficialmente chamada de Grimpoteuthis. O nome informal é uma homenagem ao personagem da Disney. Embora o Dumbo, o elefante, não o polvo, tenha sido alvo de gozações por suas orelhas grandes, é muito improvável que esse adorável animal seja provocado por seus vizinhos aquáticos. Trata-se do polvo que vive nas maiores profundezas do oceano, e você sabe como esse lugar é assustador. Ele tem apenas cerca de 20 centímetros de altura e passa os dias pairando pouco acima do fundo do mar, comendo caracóis, minhocas e outros alimentos que encontra nas correntes ou nas aberturas oceânicas das redondezas. Existem mais de 15 espécies de polvo dumbo e todas têm diferenças de altura, cor e partes do corpo. Se você não se cansa de ver animais estranhos, ficará feliz em saber que o fundo dos oceanos mal foi explorado pelos humanos. Então fique de olho. É provável que mais alguns fascinantes sejam descobertos nas profundezas do mar no futuro. O anjo do mar. Essa criatura pode parecer muito fofa, mas a dieta dela está longe de ser à base de raios de sol e pirulitos. Sua comida favorita são as borboletas do mar. O animal prepara armadilhas de muco para elas e espera para a emboscada. O camarão de manchas brancas de anêmona. Este animal é minúsculo, com apenas 1 centímetro de comprimento. Também é conhecido como camarão sexy por causa de seu comportamento peculiar. Quando agitado, levanta a cauda acima da cabeça e faz uma dancinha. Os mergulhadores também dizem que ele pula rapidamente em suas mãos e as limpa. O caranguejo dos coqueiros. Esse carinha pode parecer bem assustador, especialmente quando o sol se põe. Ele tem cerca de 90 centímetros de comprimento e é como um caranguejo eremita autorizado a crescer muito. A comida preferida dele é o coco, mas também pode caçar lagartos e até pássaros grandes. A falsa moreia marrom é uma criatura esbelta e longa que ainda é um mistério para os cientistas marinhos. Ela tem 1,20 m de comprimento e pelo menos 750 ossos na coluna, muito mais do que qualquer outro animal do mundo. A pluma do mar tem 2,20 m de comprimento e divide-se em muitas variedades, mas a maioria se parece com uma caneta ou uma pena. A semelhança é ainda mais marcante quando o animal tem um bulbo cheio de água que o prende ao chão. O verme tapete persa parece mesmo um tapete, apesar de ser muito pequeno se comparado. Tem apenas 10 centímetros de comprimento. Pode se tornar tanto macho quanto fêmea e não acasala com outros plateumintos. Em vez disso, luta contra eles pelo direito de garantir a posteridade. O caramujo língua de flamingo é adorado pelos turistas por causa de suas cores bonitas, o que lhe dá uma aparência de concha. Mas, na verdade, a concha é bastante opaca e escondida sob tecidos macios coloridos. O animal come as partes mais macias e tóxicas dos corais e armazena suas toxinas para se proteger. Parece uma criatura pré-histórica que veio do tempo dos dinossauros.
Essa besta assustadora é chamada de tubarão-frade. Pode atingir até 12 metros de comprimento. Foram avistados apenas 3 deles nos últimos 160 anos. A última vez foi em 2015, e antes disso, cerca de 80 anos atrás. Esses tubarões às vezes sobem à superfície para filtrar pequenos animais, como camarões e outros pequenos crustáceos, quando querem ter um bom e saboroso jantar de frutos do mar. Mas quando não há comida suficiente na superfície, eles descem para as profundezas de quase 1000 metros, onde tendem a ficar por meses, o que é algo que os pesquisadores descobriram usando marcações de satélite. Os tubarões-frade gostam de ficar em águas mais frias, mas podem migrar longas distâncias. Eles vivem em todo o mundo, mas em áreas tropicais ou subtropicais quentes, eles não se aproximarão da superfície porque não gostam de altas temperaturas. A água-viva cabeluda não é tão rara, mas é fascinante pelo seu tamanho. É a maior entre as espécies de águas-vivas e o animal mais longo. Seu comprimento total pode chegar a 36 metros. Isso é aproximadamente 7 metros a mais do que a maior baleia azul já registrada. A água-viva tem cerca de 70 a 150 tentáculos, e todos eles contêm enormes quantidades de neurotoxinas nocivas se você entrar em contato com o animal. Mas as pessoas geralmente não se deparam com esse tipo de água-viva, porque raramente vive perto da costa, preferindo o oceano aberto. Geralmente, você pode encontrar a água-viva cabeluda não mais profundo que 20 metros abaixo da superfície, onde se alimenta de pequenos peixes, zooplâncton e alguns outros tipos de águas-vivas. Ela usa os seus tentáculos para pegar sua refeição. Ei, você quer batatas fritas com isso? A água-viva fantasma gigante sai da escuridão e das profundezas da zona bacial do oceano. Seu sino em forma de chapéu tem mais de 1 metro de diâmetro. Esse sino é ligado a 4 braços-boca semelhantes a fitas que podem ter até 10 metros de comprimento. Essa criatura bastante rara usa seus braços-boca para pegar animais desafortunados nadando por aí, que não sabem o que os espera. A água-viva gigante fantasma se impulsiona através da água com pulsos periódicos vindo de sua cabeça laranja. Ela brilha fraca e misteriosamente na escuridão das profundezas. Ele vive no mundo todo, em todos os oceanos, exceto no Ártico. Acho que é muito frio. Devido à sua estranha forma, as pessoas geralmente chamam o regaleco de peixe-remo. Tem cerca de 8 metros de comprimento, o que o torna o peixe ósseo mais longo que conhecemos, e vive a profundidades de 1000 metros. Os peixes-remo passam a maior parte do tempo nas partes escuras profundas do oceano aberto, em áreas tropicais e subtropicais. Eles quase nunca vêm à superfície, a menos que, você sabe, sejam convidados. É uma criatura prateada brilhante e em forma de fita com uma barbatana dorsal longa e vermelha e barbatanas pélvicas vermelhas semelhantes a remos. Seu corpo não tem escamas e é muito fino. Esse peixe pode crescer até um comprimento de cerca de 9 metros e pesar 300 quilos. O peixe-remo tem olhos muito grandes que o ajudam a ver melhor em seus ambientes escuros e assustadores. O tubarão-cobra é definitivamente um dos animais marinhos mais rugosos por aí. Se você o visse, provavelmente pensaria que voltou à era dos dinossauros. Sim, o tubarão-cobra é uma criatura pré-histórica, porque suas raízes remontam a 80 milhões de anos. Esse fóssil vivo pode crescer até 2 metros de comprimento. Recebe seu nome devido ao seu formato e à maneira como nada. Mesmo que os tubarões-cobra tenham a parte tubarão em seu nome, eles nadam como uma enguia, de uma maneira distintamente serpentina. Sua boca é aterrorizante. Semelhante à mandíbula do tubarão branco, tem 300 dentes em forma de tridente organizados em 25 fileiras. Ei, chegue um pouco mais perto, hein? Pesquisadores descobriram essa criatura no século XIX, mas raramente é vista. E não é à toa, geralmente vive em profundidades entre 120 e 1280 metros. Na maioria das vezes, o tubarão-cobra se alimenta de lulas, engolindo-as inteiras. Suas mandíbulas longas permitem que o tubarão-cobra abra a boca amplamente e engula animais que tenham a metade do tamanho do seu próprio corpo. O tubarão-duende é bastante raro. Pesquisadores detectaram menos de 50 deles em mais de 120 anos. Mas talvez seja melhor assim, já que estamos falando de um animal muito assustador com um focinho estreito e dentes afiados. Também é capaz de lançar toda a mandíbula para fora quando quer pegar algo. Parece familiar. Quando está à espreita nas profundezas do oceano, um tubarão-duende vê uma pequena lula que parece bastante apetitosa. O animal perigoso vai em direção à lula. Quando a pobre criatura percebe o predador, tenta se afastar, mas é tarde demais. O tubarão já lançou a mandíbula cerca de 7,5 cm para fora da boca.
Essa mandíbula está conectada a abas da pele que o tubarão pode desdobrar. Isso ajuda muito, porque o tubarão-duende é um animal lento e por isso é muito difícil para ele perseguir sua comida. Depois de terminar o almoço, o tubarão-duende coloca a mandíbula de volta na boca e é como se nada tivesse acontecido. Esses tubarões vivem principalmente no fundo do oceano. Como muitas outras espécies de tubarões, eles preferem nadar sozinhos. Aqui está uma criatura prateada com pele muito áspera. Esse é o peixe-lua, com um comprimento total de aproximadamente 3 metros. O peixe-lua é o mais pesado de todos os peixes ósseos por aí. Essas criaturas têm uma forma um tanto estranha, porque nascem com uma barbatana traseira que nunca cresce de verdade. Ela simplesmente se dobra em si mesma à medida que o animal amadurece e cria um leme arredondado. O peixe-lua é um pouco desajeitado. Ele se move com a ajuda de suas poderosas barbatanas, que permitem que o animal nade de lado. Esse habitante marinho é uma criatura solitária. Alimenta-se principalmente de zooplâncton e águas-vivas. O tubarão wobegong é um dos tubarões mais raros do mundo. Atinge mais de 3 metros de comprimento. Pode não parecer tão aterrorizante quanto alguns de seus parentes tubarões, mas é muito bom em pegar animais desavisados nadando, principalmente durante a noite. Esse animal tem um espiráculo, e é por isso que pode respirar enquanto fica parado no fundo do oceano. Fica imóvel a maior parte do tempo, e é por isso que você mal consegue percebê-lo. Seu corpo plano e grandes barbatanas pélvicas e peitorais se misturam com o terreno subaquático. É por isso que eles são tão bons em se esconder. Essa habilidade ajuda quando esses tubarões também querem se proteger. Wobegong significa tubarão-tapete. Eles geralmente vivem perto do fundo do oceano em recifes de coral, em fundos arenosos e sob pilares. As pessoas até já avistaram o tubarão na água quando ela mal é profunda o suficiente para cobrir seu corpo achatado. O peixe-bolha não tem dentes e nem ossos, então não pode caçar ativamente. Como ele não tem muita massa muscular, mal consegue se movimentar. Ele obtém sua energia de animais que recolhe do fundo do mar. Ele também sabe como conservar essa energia. É assim que geralmente acontece com criaturas de águas profundas. Elas não têm tanta comida quanto aqueles animais que nadam mais perto da superfície. Em vez disso, têm mecanismos corporais especiais que lhes permitem economizar energia para os momentos em que não há muito o que comer. A pressão nas profundezas onde o peixe-bolha vive é 120 vezes maior que a da superfície. É por isso que a criatura bizarra parece uma massa gelatinosa estranha apenas quando você atrasa a superfície. A pressão aqui não é forte o suficiente para manter seu corpo unido. O Uranoscopus sulfúreus poderia competir com o peixe-bolha pelo título de criatura do mar mais feia, não acha? Esse peixe tem olhos no topo da cabeça, juntamente com uma boca voltada para cima que a criatura usa para se esconder na areia. É aí que passa a maior parte do tempo, com apenas os olhos saltando da areia. Ele relaxa assim até que um animal pequeno passe. Ele pode atacar seu alvo incrivelmente rápido, literalmente em milissegundos. Isso cria um vácuo na água que puxa um caranguejo, peixe ou algum outro pequeno animal desafortunado. Outra tática envolve veneno. Esse peixe tem uma espinha venenosa na omoplata que ajuda a capturar outros animais e se defender contra inimigos. Mesmo que não seja parente da enguia elétrica, o Uranoscopus sulfúreus pode gerar um choque elétrico de 50 volts. O Eikea japonica vive na costa do Japão e tem um desenho diferente em sua concha, que se parece com o rosto humano, mais especificamente o rosto de um samurai furioso. Daí o apelido de caranguejo samurai. O camarão limpador é um caroneiro natural. Ele fica no fundo do mar e acena com suas longas antenas para os peixes e animais marinhos descerem e pegá-lo. Em seguida, paga a viagem limpando as bactérias e o plâncton do hospedeiro. As salpas são muitas vezes confundidas com as águas-vivas, embora sejam mais parecidas com as caravelas portuguesas. Elas amadurecem rapidamente, passando de recém-nascidas a adultas em menos de 48 horas. As Ilhas Galápagos são lendárias. Elas têm tartarugas gigantes, patola de pés azuis, aratus vermelhos e peixes morcego de lábios vermelhos. Mas se você já nadou por lá, pode ter visto algo realmente inesperado na água. Iguanas, por toda parte. Esses grandes répteis marinhos comem as algas que crescem nas rochas subaquáticas. Eles são vegetarianos rígidos. Aposto que os peixes ficam felizes com isso. Uma longa cauda plana projetada para nadar as ajuda a se movimentar, e garras afiadas as mantém nas rochas para suas sessões diárias de banho de sol. Mas observe-as de perto. Elas espirram muito e não estão resfriadas nem nada. Elas estão espirrando sal. Uma glândula especial mantém o sal fora do nariz e elas precisam se livrar dele de alguma forma.
Parece doloroso. O legal é que elas não se importam com a nossa presença na água. Como as ilhas são isoladas, as criaturas aqui não têm medo de humanos. Os peixes também podem voar. Graças às barbatanas em forma de asa, o peixe voador pode voar a uma distância de cerca de 182 metros, quase o comprimento de 2 campos de futebol. Eles precisam voar para escapar de predadores. O camarão esqueleto poderia ser um pesadelo se não fosse tão pequeno. Do jeito que ele é, parece um bicho-pau, só quase completamente transparente. Essa criatura parece mais um peixe de filme de terror do que dos oceanos da Terra. O diabo negro do mar vive a uma enorme profundidade de 975 metros e não lhe faltam características estranhas. Dentes afiados, um corpo deformado e um olhar perturbador. Mas talvez a coisa mais assustadora sobre ele seja a maneira como captura sua presa. Ele tem uma antena tipo vara de pescar na testa. Essa antena tem uma luz brilhante presa na ponta para atrair animais. Uma vez que esses animais se aproximam o suficiente da luz, BAM! Eles são capturados pelas enormes mandíbulas do peixe. Esses caras são até capazes de comer presas maiores do que eles. Então, dá pra dizer que eles não têm o olho maior que a barriga. As estrelas do mar podem envolver suas presas com o estômago e comê-las fora do corpo. Depois, elas simplesmente trazem seus estômagos de volta pra dentro. Bom, isso é bem prático. Seus parentes, os pepinos do mar, podem fazer o mesmo truque. Sem falar que eles deixam parte de seus intestinos pra trás para assustar seus agressores. Está tudo bem. As partes que ficam crescem rapidamente. As lulas cacatua, ou lulas de vidro, são um grande gênero cujos membros podem atingir um tamanho bem impressionante. No entanto, uma coisa que elas têm em comum é que seus corpos são transparentes e os órgãos internos brilham no escuro. Apesar de parecer que o polvo cabeludo esqueceu de pentear o cabelo pela manhã, na verdade é a pele dele que tem cabelos em todas as direções. Acho que assim as outras criaturas marinhas não conseguem localizar onde o polvo está. A Lauriea ciagiani é um tipo de lagosta que vive em recifes, escondendo-se de seus inimigos em fendas. Se você tiver sorte de vê-la, notará na hora a diferença drástica entre seus cabelos esbranquiçados e garras vibrantes em cores rosa e violeta. Se você pisar em um ouriço do mar, saberá de cara. Olhe para esses espinhos. Embora não sejam agressivos, eles têm uma ótima defesa contra qualquer criatura que queira comê-los. Picadas e uma mordida venenosa. Dá para escolher seu veneno, literalmente. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, então o difícil vai ser evitá-los, pois ficam principalmente pelas águas rasas, escondendo-se nas piscinas rochosas e nos recifes. Por isso, aquelas pessoas desatentas pisam muito neles. Os longos espinhos venenosos do ouriço parecem agulhas. Não só parecem, como são também. E eles podem ir bem fundo, além de liberarem uma forte toxina. Então, qual é a solução? Remover os espinhos rapidamente e lavar com água salgada. As tartarugas marinhas estão chorando o tempo todo. Elas não estão tristes nem nada. O choro se deve ao fato de elas excretarem o excesso de sais do corpo através das lágrimas. Os tentáculos das cubozoas atingem até 3 metros de comprimento. E cada tentáculo tem 5.000 células urticantes. Nada mal para uma criatura que é basicamente água. O veneno delas é forte o suficiente para paralisar qualquer coisa que queiram comer. Agora, se você for picado, vai doer muito. O veneno delas contém proteínas que afetam o coração, as células da pele e até o nosso sistema nervoso. Não é à toa que é considerada uma das criaturas mais perigosas do planeta. Eu não recomendaria usar protetor solar, refrigerante, café ou outros métodos mais antigos. Eles não funcionam. A melhor solução é a boa e velha água do mar. Parece que as águas vivas são as chefonas dos mares e não os tubarões. O Glaucilla marginata é uma espécie de lesma do mar que vive perto da superfície da água. Ele nada de cabeça para baixo e dá cambalhotas para conseguir comida. E vamos admitir, parece muito fofo. Quando algum objeto estranho entra na concha de uma ostra, seja um grão de areia, um parasita ou lixo, isso irrita as paredes internas do molusco. Como o animal não consegue cuspir a coisa, ele o envolve em finas camadas que se separam do corpo. Essas camadas peroladas se acumulam até formar uma linda pérola. No passado, as pessoas acreditavam que as pérolas eram as lágrimas das sereias. Agora sabemos que são apenas alguns detritos que foram decorados. Os golfinhos têm uma comunicação altamente desenvolvida. Eles se chamam pelo nome. Cada um deles responde a um som específico. Na maioria das vezes eles dizem: "Pare de me chamar, Flipper!" A orca é a maior das espécies de golfinhos. E as orcas realmente têm culturas diferentes. 2 orcas de grupos sociais diferentes nem entendem a língua uma da outra. Elas são o único animal conhecido por fazer isso. Será que elas desenvolveram algum tradutor do Google para os golfinhos? O camarão palhaço recebeu um nome ótimo. Ele tem faixas coloridas por todo o corpo e sempre fica fazendo pose de boxeador, pronto para atacar. A Idatina physis é outra lesma do mar e definitivamente se parece com uma.
No entanto, ela tem uma habilidade especial: cavar buracos no fundo do mar super rápido para se esconder dos inimigos. O peixe-cobra, como o nome indica, se parece muito com esse réptil, mas tem uma característica bem distinta. Ele consegue andar com suas barbatanas. Graças a essa peculiaridade, rasteja facilmente de um corpo d'água para outro, escolhendo os habitats que mais lhe agradem. No caminho, ele pode ficar com fome, com certeza, por isso muitas vezes devora pequenos pássaros e roedores. Porém, ele pode crescer bastante e caçar animais ainda maiores. Imagina que estranho estar andando pela floresta e de repente ver um peixe enorme, cheio de dentes, perseguindo um coelho. Hein? A tartaruga alligator pega sua presa pescando. Sua língua parece uma minhoca e ela espera com a boca aberta no fundo de um riacho, lago ou lagoa até que algum peixe desavisado morda a isca. E aí, pronto, as mandíbulas se juntam mais rápido do que um piscar de olhos. E o jantar está servido. A Elytrephis maazi, também conhecida como água-viva de fogos de artifício, é normalmente invisível no abismo escuro onde habita, mas quando exposta à luz, ela a reflete e brilha lindamente. O engolidor negro pode ser pequeno, mas não se engane, facilmente engole seu cachorrinho de estimação. Ele pode abrir a boca extremamente larga, conseguindo engolir presas com o dobro do seu tamanho. O peixe-tigre africano come tudo que encontra pela frente, e devido ao próprio tamanho e aqueles dentes monstruosos, você pode imaginar a quantidade de comida que ele encontra. Normalmente ele se alimenta de outros peixes, mas quando a fome aperta, pode pular para fora da água e pegar insetos e pequenos pássaros bem no meio do voo. Ele não é tão grande a ponto de comer um humano, é claro, mas pelo nome já vamos avisando que ele facilmente pode morder seu braço ou perna. Seu cérebro controla seus braços e pernas. Com os polvos, cada tentáculo é na verdade meio independente e tem seu próprio cérebro dedicado. E eles são unidos por um cérebro central maior. É como se fosse o maestro de uma orquestra. O cérebro central envia sinais de maior nível de importância para cada tentáculo, dizendo coisas como: vai para a esquerda, tem um caranguejo ali fazendo a curva. Ou, toca no pé desse humano bobo, vamos mexer com ele um pouquinho? Não importa quão inteligentes seus tentáculos sejam, o polvo ainda tem que cuidar deles o tempo todo. 450 milhões de anos atrás, o nível do mar era mais alto. Os recifes de coral começavam a se formar. O clima em nosso planeta era estável e quente. Nem mesmo os dinossauros existiam ainda. Essa é a época em que os peixes com ossos e mandíbulas que conhecemos como tubarões surgiram. Eles têm dominado os oceanos e feito outras criaturas marinhas fugirem de medo desde então. Muitos deles, como os tubarões brancos, evoluíram e se adaptaram à vida no oceano aberto como caçadores com uma posição bastante elevada na cadeia alimentar. Eles são menos diversificados hoje do que antes. Uma das razões é a colisão de asteroides na era dos dinossauros. Depois que reduziu o número de espécies de tubarões, apenas os tipos menores e de águas profundas, que comiam principalmente peixes, sobreviveram. Eles começaram a ficar maiores com o tempo. Perto da superfície, tubarões como os macos ou tubarões brancos desenvolveram movimentos mais rápidos e estão em algum lugar entre o cinza e o azul para se misturar com o ambiente. O tubarão epaulete também pode andar na terra. Ele não pode dar um passeio na praia porque não consegue respirar fora da água, mas vive em planícies de coral em águas rasas e tropicais, então pode andar em um movimento meio que rastejante. Mas lá no fundo, existem espécies de tubarões misteriosas, de aparência alienígena, muitas vezes enormes, que não vieram à superfície, razão pela qual não precisaram se ajustar ao novo ambiente e às diferentes condições. Elas não mudaram muito com o tempo, então são alguns fósseis vivos. Essas criaturas, em sua maioria, não têm 5 pares de sacos branquiais, o número mais comum, mas 6 ou 7. É porque há menos oxigênio quanto mais fundo você vai no oceano, então precisam de mais pares de sacos branquiais. Os tubarões na superfície evoluíram para ter menos desses pares. Os tubarões de 6 brânquias são os mais primitivos que temos hoje. Seus esqueletos são como os de antigos tubarões extintos e eles só podem sobreviver em águas muito profundas. Assim como os gatos, os tubarões têm uma camada de células reflexivas colocada dentro dos olhos, o que os ajuda a enxergar melhor no escuro, no mar profundo ou em águas turvas. Os tubarões na superfície têm olhos grandes porque evoluíram para caçar a luz do sol, então tendem a confiar na visão. Quem vive em águas rasas tem olhos pequenos para se proteger da areia. Como algumas outras criaturas das profundezas do mar, os tubarões de 6 brânquias também têm olhos maiores para captar o máximo de luz possível. Eles têm mais hastes de detecção de luz, mas não distinguem as cores muito bem.
Na zona de penumbra do oceano, com um mínimo de luz solar, há algumas espécies de tubarões bioluminescentes. Não captam a luz de seus olhos, mas a produzem ou reemitem com o próprio corpo. Sua pele ou órgãos têm células especializadas que produzem uma luz azul esverdeada suave. Os animais do fundo do mar que produzem sua própria luz fazem isso para atrair suas presas, impedir outros animais de irem atrás deles, ou ainda, cientistas acreditam que sirva para se comunicarem uns com os outros. Pode até mesmo ajudá-los a se camuflar. Eles fazem isso escondendo sua silhueta dos animais que vão atrás deles. Eles produzem luz suficiente para combinar com seus arredores. A maior criatura subaquática luminosa é o tubarão-pipa, encontrado nadando a 300 metros abaixo do nível do mar, atacando peixes do solo ou tubarões menores. Ele pode atingir 1,80 m de comprimento e vive a 1.000 metros abaixo do nível do mar. Os tubarões das profundezas também são maiores do que os da superfície. O tubarão da Groenlândia pode atingir até 7 metros de comprimento, maior do que um tubarão branco. Existe uma coisa chamada de gigantismo do fundo do mar. As criaturas nas profundezas do oceano, pobres em nutrientes, ficam maiores porque dessa forma perdem menos energia na forma de calor. O tubarão da Groenlândia vive em câmera lenta, tem um metabolismo lento e pode passar longos períodos sem comida. Com seu ritmo lento, essa espécie evoluiu para viver até 500 anos em profundidades de 2.200 metros. Os tubarões em águas rasas pegam suas presas contando com a agilidade e a velocidade, mas para eles é mais fácil porque há bastante comida na superfície. Os tubarões das profundezas, com menos comida e ritmo de vida mais lento, tiveram que desenvolver um estilo diferente. Eles são mais oportunistas, definitivamente não são exigentes e não se importam se sua futura refeição está viva ou não. O tubarão-cobra, outro fóssil vivo das profundezas mais escuras, não evoluiu muito ao longo do tempo e é um dos últimos de sua espécie, com todos os seus parentes já extintos. Ele atinge até 2 metros de comprimento, caça principalmente lulas e pega outros tubarões e peixes. Parece um dinossauro com um rosto de cobra e um corpo longo, liso e fino que se move em forma de serpente. Ele pode se impulsionar com a força de sua cauda e se enrolar como cobras. Ele não nada em linha reta como outros tubarões o fazem. O tubarão corta a carne e cresce até 50 centímetros. Ele ganhou esse nome por causa da forma como se alimenta, mordendo pequenos pedaços. É uma criatura parasita, o que significa que se alimenta de animais maiores, mas os deixa vivos. Eles têm dentes afiados e às vezes até engolem aqueles que caem de propósito. Alguns pesquisadores acham que pode ser porque eles vivem em profundidades pobres em nutrientes. Se engolirem os dentes, podem reciclar cálcio e outros materiais deles. O tubarão negro de espinhos é uma criatura rara e incomum com muitos dentículos semelhantes a espinhos e 2 pequenas barbatanas dorsais. Ele vive principalmente nas profundezas da região do Pacífico, até 580 metros abaixo da superfície. Os tubarões fantasma nem mesmo são tubarões reais, mas peixes intimamente relacionados a eles e às raias. Tem grandes barbatanas peitorais e pélvicas, 2 barbatanas dorsais, olhos bastante grandes, e ao contrário dos seus primos, tem uma única abertura branquial externa. Os tubarões fantasma, de cor prateada e enegrecida, têm uma cauda delgada e podem crescer até 2 metros. Eles às vezes vivem em rios e águas costeiras, mas também nas profundezas do oceano a 2.500 metros ou até mais fundo. São nadadores muito fracos, então tendem a se alimentar de invertebrados e pequenos peixes. Tubarão-duende. Nadando no fundo do mar, esse tubarão assustador com um corpo flácido de repente vê uma pequena lula inocente. Ele vai em direção a ela, mas o lanche em potencial percebe e rapidamente começa a se mover para longe. A princípio, parece que o plano poderia funcionar, mas então o tubarão de repente projeta a mandíbula de sua boca e pega a pobre lula em 1 segundo. Terminada a refeição, o animal simplesmente coloca a mandíbula de volta na boca e vai embora como se nada tivesse acontecido. Isso é possível porque ele tem uma mandíbula conectada a retalhos de pele de 7,5 cm, e é por isso que pode se desdobrar a partir do focinho. Ele pode atingir até 5,5 metros de comprimento, com um peso de 210 quilos. Os cientistas acreditam que os tubarões-duende são mais ativos de manhã e à noite. O tubarão tem um focinho longo e proeminente e órgãos sensoriais específicos. Ele os usa para detectar campos elétricos nas profundezas oceânicas escuras. O cação-bruxa é um tubarão-vaca grande, marrom a cinza prateado no topo, branco embaixo, manchas pretas e brancas, com um corpo grosso, uma barbatana dorsal pequena e um focinho largo e pontudo. Ele pode crescer até 3 metros de comprimento, vive principalmente em profundidades de 570 metros
mas também pode ser encontrado em canais profundos em baías. Pode ser agressivo com os humanos se provocado, então não faça isso. Como a maioria das criaturas do fundo do mar, é um caçador oportunista que não é muito exigente, mas gosta de ir atrás de golfinhos, focas, botos e outros animais marinhos. Os tubarões boca grande vivem principalmente em profundidades de 4.600 metros e passam a maior parte do tempo no escuro, como eu. Os cientistas os descobriram em 1976 porque se aproximavam da superfície à noite para se alimentar de zooplâncton. É a única vez que esses tubarões vão lá. Durante o dia, voltam para suas profundezas silenciosas, escuras e misteriosas. Eles se alimentam por filtração, o que significa que mantêm a boca bem aberta enquanto nadam, e assim filtram os plânctons que gostam de comer. Eles têm órgãos que produzem luz dentro da boca, o que atrai presas em potencial, como os crustáceos pelágicos. Esses tubarões vivem nas partes profundas do oceano, mas raramente você pode encontrá-los abaixo de quase 3 quilômetros. Os cientistas acreditam que outros peixes mais fortes e ossudos os venceram. Partes profundas dos oceanos foram oxigenadas cerca de 70 milhões de anos atrás, e os tubarões existem há muito mais tempo. Porém, os peixes ósseos se ajustaram e adaptaram maneiras eficientes de usar o oxigênio, enquanto os tubarões demoraram nas adaptações e então perderam. Além disso, as profundezas oceânicas são muito mais frias, o que é um desafio para os peixes e o resto dos animais de sangue frio, porque a velocidade do seu metabolismo depende amplamente da temperatura externa. Tubarão-lanterna anão. O nome soa como o de um super-herói, não? Este é o menor tubarão do mundo. É apenas do tamanho da palma da sua mão e pode brilhar no escuro. Bem, isso é um superpoder. Polvo de anéis azuis. O polvo mais lindo do mundo, mas as cores brilhantes dos animais geralmente indicam que são venenosos. Um antídoto para o seu veneno ainda não foi encontrado, embora esse carinha seja do tamanho de um controle remoto de TV. O fringehead sarcástico. Embora esse peixe tenha apenas 30 centímetros de comprimento, ele pode comer presas muito maiores. Sua mandíbula pode abrir como a de um dinossauro. É um animal conhecido por tentar engolir um polvo inteiro. Ei, não podemos apenas nos dar bem? Peixe-leão vermelho. Esse carinha tem um apetite incrível e pode devorar peixes com 2/3 do tamanho de seu corpo. Ele esconde as agulhas nas barbatanas, que contêm um veneno potente. Cirurgião zebra. Tem espinhos afiados como bisturi nas barbatanas. Não para fazer cirurgia, mas para caçar. E ao contrário de um médico, tem veneno neles. Peixe dragão negro. É o único peixe que pode produzir luz infravermelha graças à clorofila em seus olhos. Ele vive apenas a uma profundidade de 2.000 metros. E você só pode chegar lá em um submarino especial. Peixe pedra. Esse gênio da camuflagem geralmente fica no fundo e finge ser uma rocha. Os turistas muitas vezes podem pisar nele, e agulhas afiadas nas costas do animal podem facilmente cortar até mesmo a soladura de uma bota. Peixe víbora. Ele é do tamanho do seu antebraço. Tem os maiores dentes do mundo em relação à cabeça, mas é improvável que você o encontre, porque vive a uma profundidade de 4.000 metros. Lampreia. Parasita que se fixa em outras criaturas e vive delas. Só que é 10 vezes maior do que a média das sanguessugas de rio. Mega piranha. Era o peixe mais agressivo do mundo, do tamanho de um cachorro Doberman. Um grupo deles não deixaria nada sobrar de uma vaca inteira em apenas alguns minutos. Felizmente para todos nós, o animal deixou de existir há 8 milhões de anos. Uau! Tambaqui. É um peixe grande e bem comum, até abrir a boca. Tem dentes semelhantes aos dos humanos. E o mais rico tambaqui tinha até coroas dentárias de ouro. Brincadeirinha. Peixe cachorra. É o residente de água doce mais perigoso. Ele pode engolir presas com metade de seu tamanho. Até as piranhas temem esse monstro. Tamboril. Tem uma vara de pescar em sua cabeça que funciona como uma isca para atrair peixes pequenos, diretamente para sua boca. Esbelta enguia narceja. É muito longa e flexível devido ao número de vértebras nas costas. São 750. Em comparação, temos apenas 33 ou 34 delas. Barracuda. Sua mandíbula é semelhante à de um grande tubarão branco, mas sua marca registrada é a velocidade. Esse peixe venceria qualquer nadador olímpico a 45 km por hora. Peixe-lua.
Tem o tamanho de uma pessoa adulta e é o peixe ósseo mais pesado do mundo, embora pacífico. Ufa! Às vezes danifica o fundo de pequenos barcos de pesca. Tubarão-cobra. Seu comprimento lhe permitiria jogar basquete com sucesso. Ele caça com a estratégia de uma cobra, ao curvar seu corpo e então dar uma investida rápida para frente. E tem 300 dentes. Coisa linda, hein? Enguia elétrica. Tem como característica os órgãos elétricos, que podem descarregar 4 vezes mais do que uma tomada doméstica normal. O choque de um animal desses pode facilmente atordoar um cavalo grande. Cubozoa. Não flutua apenas nas ondas perto da costa como uma água-viva normal. Ah, não. É um animal muito rápido e pode até alcançar uma pessoa na água. E a picada é perigosa. A cubozoa não procura encrenca, mas está sempre pronta para se defender. Tubarão-duende. Seu focinho termina em uma protuberância longa em forma de lâmina, e sua mandíbula pode se estender até o final do focinho. É um dos tubarões mais terríveis do mundo, apesar de sua tenra cor rosa. Crocodilo de água salgada. É o crocodilo mais mal-humorado do planeta, e um dos maiores, com 6 metros. Ele não tem medo de humanos, apenas nos considera como comida. Ei, não me devore! Tubarão branco. O habitante mais notório dos oceanos. Certa vez, um deles perfurou o fundo de um iate turístico. O barco afundou, mas felizmente ninguém ficou ferido. E nem foi devorado. Tubarão da Groenlândia. É o animal mais longevo do mundo marinho. Ele tem um metabolismo muito lento e pode viver até 300 anos. Para efeito de comparação, o ser humano mais velho alcançou 122 anos de idade. Regaleco. Tem o comprimento de uma sucuri gigante e detém o título de maior peixe com ossos do mundo. Jamanta. Essa criatura pode parecer que está sorrindo, mas vai correr em sua direção sem hesitar. Ela alcança até 5 metros de diâmetro e tem um espinho muito afiado com uma neurotoxina. Excelente. Orca. Pode nadar na velocidade de um carro e é tão grande quanto uma minivan enorme. E não é a única caçadora marinha que pode pular para a costa e agarrar suas presas ali. Dunkleosteus. Esse cara era do tamanho de uma limusine. Embora não tivesse dentes, possuía placas ósseas que lhe garantiam uma das mordidas mais fortes entre as criaturas marinhas. Cameróceras. É um molusco antigo de tamanho incrível, mas 90% de seu corpo inteiro era uma concha em forma de cone e pesada, o que impedia de se mover muito rápido. Portanto, na maioria das vezes, o camerócera ficava imóvel no fundo, esperando que pequenos peixes passassem nadando. Cronossauro. Era semelhante a um crocodilo, apenas várias vezes maior. Os restos de um deles continham ossos de dinossauros. Portanto, o cronossauro caçava não apenas no mar, mas também em terra. Helicoprion. Uma das poucas espécies a sobreviver ao evento de extinção do Triássico. Isso graças à sua alta inteligência e a uma poderosa ferramenta de combate, a mandíbula circular em forma de serra em seu nariz. Elasmossauro. Sua aparência se assemelhava à de uma girafa, apenas 2 vezes maior. E esse carinha era um verdadeiro viajante. Ele engolia pedras pequenas para moer a comida. 300 rochas de todo o mundo foram encontradas nos restos de um deles. Lula colossal. Ela pesa tanto quanto 2 ursos polares e é 5 vezes mais comprida que um ser humano. É extremamente rara, mas ainda existe nas águas frias e muito distantes do nosso planeta. Baleia jubarte. Como as baleias comuns, ela se alimenta de plâncton e pequenos peixes, usando a boca como uma enorme rede, e utiliza sua cauda gigante para atordoar grandes cardumes de peixes. Mosasauro. Você não fica impressionado com esses nomes? Não? Ok. Os mosassauros eram tão grandes quanto um vagão de metrô e foram os reis dos mares há 66 milhões de anos. Sua mandíbula e crânio eram como os de uma cobra, e eles engoliam suas presas inteiras. Hoje ainda podemos encontrar seus parentes, os lagartos monitores. Eles monitoram aonde você vai. Estou brincando. Leviathan melvillei. Esse cara tinha os maiores dentes já conhecidos, praticamente do tamanho da metade da sua mão, e a aparência do animal lembrava algo entre uma orca e um cachalote. Ledcistes. Era maior do que um ônibus escolar, mas não caçava. Seu grande tamanho o impedia de ser rápido, então ele se alimentava principalmente de plâncton.
Megalodonte. A mais famosa criatura marinha antiga. O bicho era mais pesado do que um tanque, ou mesmo uma pequena casa. Algumas pessoas pensam que ele ainda vive nas águas profundas do oceano, mas isso, é claro, não é verdade. Basilosaurus é o ancestral gigante das baleias modernas. Ele tinha membros inferiores grandes, talvez seja porque costumava ser uma criatura terrestre, mas no curso da evolução gradualmente se moveu para a água. Cachalote. Com esse nome, deveria estar em um time de beisebol. Ela é quase tão longa quanto uma quadra de basquete. Seu cérebro pesa 7 quilos. Isso é 7 vezes o peso de um cérebro humano. Baleia sei. Sei. Uma das melhores nadadoras entre todas as baleias. Podia alcançar até 50 km por hora e mergulhar mais fundo do que a altura do Empire State Building. Shastasaurus. Embora apenas restem ossos desse monstro, os cálculos dizem que era tão comprido quanto uma quadra de tênis ou um caminhão e trailer. Baleia azul. O maior mamífero a viver em nosso planeta. Apenas seu coração pesa tanto quanto uma motocicleta grande, e suas veias são tão largas quanto um pote grande. E o animal ainda pode cantar. Água-viva cabeluda. A maior água-viva do mundo. Chega a 2,10 metros de largura e tentáculos do tamanho de um prédio de 10 andares. Embora ela não seja nada perigosa, as pessoas ainda podem se enredar em seus tentáculos incríveis, como em uma rede. Caravela portuguesa. Embora seu corpo seja muito pequeno, como o de uma água-viva comum, seus tentáculos têm o tamanho de meio campo de futebol. E essas coisas são venenosas. Elas paralisam peixes e qualquer coisa presa nelas. Até pessoas. Então, fique longe, hein?